Processos. Ser feliz agora mesmo, apesar da batalha, o pente cheio. As tecnologias ancestrais nós temos pra induzir o sonho dentro de um pesadelo. Entre um traçante e outro, dilatar o tempo, imaginar um mundo novo. Check mic, 1, 2, 1, 2. Check mic, 1, 2, 1, 2. Testando, 1, 2, 1, 2, teste, som. Então, geralmente quando eu leio uma dissertação de mestrado, eu noto que ela começa sobre a história do assunto que será tratado. Mas isso me estranha porque essas histórias já me foram ensinadas na graduação ou de outras formas. Eu não preciso testar os seus conhecimentos gerais, mas como eu vou falar da minha poética pessoal, eu preciso contar a minha história. Como é que eu cheguei aqui? Pois eu concordo com Leda Maria Martins quando ela escreve no livro Performances do Tempo Espiralar, Poéticas do Corpo Tela, de 2021, na página 63. A pessoa é a materialidade do que prevalece na temporalidade agora, habitado de passado, de presente e de um provável futuro, um em-ser e um sistema no qual incide a ontologia ancestral. Esse vídeo é sobre a minha poética. Então, antes de prosseguir, eu preciso dizer que eu entendo o termo, o conceito de poética, segundo propôs o Paul Valéry. Durante a aula inaugural do curso de poética no Collège de France, em 10 de dezembro de 1937, Paul Valéry propôs uma noção de poética distinta daquela encontrada em Aristóteles. Ela costumava ser compreendida, por exemplo, como um conjunto de preceitos de como realizar uma boa obra de arte, como um tipo de manual. Mas o Valéry, ele partiu do radical grego poem, buscando uma ciência do fazer da obra de arte, associada à presença de critérios para o fazer artístico. A partir do estabelecimento dessa área na academia, a poética se caracterizou como o território da criação e da instauração que se dá no decorrer do fazer da obra, estabelecendo uma diferença com a estética, tida como o território da fruição, da análise e da crítica ao trabalho feito. A poética é, portanto, a área do conhecimento que se dedica ao pensamento do fazer da obra de arte a partir do ponto de vista e da experiência prática do seu autor. Por isso que se torna pertinente trazer a minha história, para ajudar a entender as escolhas e motivações que me levaram a realizar o meu trabalho no ponto em que ele se encontra. Uma coisa que eu me dei conta na minha experiência como artista de teatro e grafite é que a primeira coisa que eu tento fazer quando eu começo um trabalho é identificar como o processo precisa ser encarado, ao invés de focar em como que vai ser o resultado. Aqui eu trago um trecho de Adriane Hernandes no texto Prolongamentos de uma Tese Incerta. Ela diz: eu coloco-me junto com Roland Barthes do lado do não método, expor aquilo que vai se encontrando pouco a pouco. Enquanto a coisa está se fazendo, não se compreende onde vai dar. Ou talvez do pré-método, uma preparação para um método que não termina nunca. Preparar materiais infinitamente. Eu tenho dificuldade de escrever e também há 2 anos eu fui diagnosticado com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Para mim é muito difícil manter a atenção. Então, eu acho que as minhas ideias vão ser melhor transmitidas falando e mostrando imagens. Vem daí o motivo de fazer minha dissertação em vídeo. Eu saí andando pela rua, gravando essas palavras, gravando alguns vídeos, tirando fotos
E depois eu usei recursos tecnológicos para transcrever o áudio, reescrever e mostrar para o meu orientador o que eu disse. E depois eu gravo de novo, editando o vídeo a partir do que foi gravado em áudio. Essa foi a forma mais saudável e confortável que eu descobri para estruturar essa dissertação. Agradecer a história. Quem é Ricardo Zigomático? De onde ele veio? Do que ele se alimenta? Bom, eu nasci na zona norte de Porto Alegre em 1981, no bairro São João. Família classe média baixa, filho único, neto único e praticamente até os meus 15 anos de idade eu cresci e me criei naquele lugar, Rua Augusto Severo. Dividi o espaço com tráfico, amizades, polícia, a vendinha, corpos, escola pública, tapa na cara de atraque, esconde-esconde, bala voando, futebol de garrafa pet e rap. Primeiro eu não podia andar na frente de casa, depois eu podia atravessar a rua, depois o bairro, e depois eu fui construindo esse mapa da cidade. Então, muito do que eu tenho, muito do que eu aprendi na rua. Mas também eu agradeço a minha mãe, a dona Carmen Gisele, por me cuidar e orientar. Tanto que até hoje eu tenho o costume de sair com identidade no bolso. Anunciado no latir dos cães, no cantar dos galos, na calma. Como lembra o Emicida na música A Ordem Natural das Coisas, de 2019. Nesse lugar, um certo dia, em um certo momento, eu tinha uns amigos que trouxeram um vinil dos Racionais MCs, o Raio X do Brasil, de 1993. Uma coisa engraçada que aconteceu em relação a essa referência, que não está ligada à batida, nem à música, nem à letra, que também me instigaram, mas sim que no final da música, O Homem na Estrada, tem um som de tiroteio. A história da música é sobre um homem ex-presidiário. A gente vai entendendo que ele tem um filho, é pai solo, e a polícia, ou a milícia, já no final da música, cerca a casa dele e ele tá vendo que não vai sair dessa. E é como se ele estivesse falando pra gente, olha, eu tenho pouco tempo, então eu vou falar aqui até onde der. As palavras dele são cortadas por um som de fuzilamento. Eu e os meus amigos, a gente gostava de separar só a parte desse som, o tiroteio, em um volume muito alto, tocar e sair correndo da casa para assustar os vizinhos. Essa era a nossa brincadeira de criança. Pensando agora, com um olhar de pesquisador formado em licenciatura em teatro, eu acredito que brincar dessa forma organizava para a nossa mente matura o que acontecia no nosso cotidiano de criança. Essa foi uma das formas que o Racionais me educou. Eu sempre tive uma facilidade muito grande em copiar desenho. A minha mãe me elogiava muito sobre isso. Sempre pedia para ela me colocar em algum curso de desenho, mas não existiam condições financeiras de fazer isso ou por outras várias questões. A prática que ela tinha e que eu mantive era me levar ao museu quando dava. Na minha infância, eu fui muito mais estimulado aos esportes ou coisas de menino. Isso muito mais por parte do meu pai. Eu sabia que eu não tinha habilidade corporal para o esporte, portanto, eu não me interessava, mas eu me obrigava a gostar, já que todos ao meu redor gostavam. Nós morávamos com meu avô Enio, minha avó Eva e com a minha tia Fátima, todos por parte da minha mãe. Meu avô é uma pessoa muito importante na minha vida, ele era técnico em eletrônica e me botava para brincar com coisas eletrônicas, como derreter estanho, enfim. Apesar de eu não saber muito, porque eu nunca fiz curso sobre isso. Eu me lembro da primeira vez que meu avô sintonizou na MTV, porque eu pedi. Era UHF. A emissora estava estreando no Brasil e ver os vídeos de música fez parte da minha formação. Foi nessa época, quando a música do Gabriel Pensador, em 1993,
Hoje eu tô feliz, matei o presidente, foi censurado. Na época, o presidente era o Fernando Collor. E o seu plano econômico consistia em tomar o dinheiro de todas as poupanças do país. A minha família sofreu com isso. Antes de continuar o assunto, eu pontuo aqui que o Pensador é um rapper branco e que nesse momento histórico, pelo menos para mim na época, era mais famoso que os Racionais. Eu trago isso para pensar como na história da música e do rap, propriamente dito, pessoas negras criaram sons, estilos sonoros e rítmicos que foram apropriados pelos brancos. No caso do rap, para me ajudar, trago as palavras de Daniela Vieira e Jaqueline Lima Santos, que no texto Hip Hop em Perspectiva, página XI, que introduz o livro Barulho de Preto, Rap e Cultura Negra nos Estados Unidos Contemporâneos de 2021, fala assim: as experiências negras marcadas pela escravidão moderna e por ações de resistência levam pessoas afrodescendentes a construírem referências de interpretação das suas realidades e a redesenharem seus destinos. Em consequência, as culturas afrodiaspóricas, como o hip-hop, apresentam produções que colocam em pauta colonialismo, racismo, nação, classe, gênero, sexualidade e desigualdades sociais. Tema não exclusivos desse segmento, mas que impactam a juventude de diferentes contextos globais, cujo passado e ou presente são marcados por relações de opressão e exclusão social. Isso torna o hip-hop um movimento sociocultural global que se destaca por ser constitutivo e também por constituir sujeitos transgressores e narradores de si próprio. Ainda no mesmo livro, sua autora, Tricia Rose, comenta na página 16 que a sugestão de que o rap é um idioma negro que prioriza a cultura negra e articula os problemas da vida urbana negra não rejeita o prazer e a participação dos outros. Na verdade, muitas músicas negras antes do rap, por exemplo, blues, jazz, rock and roll antigo, também se tornaram músicas populares estadunidenses precisamente por causa da extensa participação de brancos. A população branca estadunidense sempre teve profundo interesse pela cultura negra. Consequentemente, o fato de que um número significativo de adolescentes brancos se tornou fã de rap é bastante coerente com a história da música negra nos Estados Unidos e não deve ser equiparado a uma mudança no foco discursivo ou estilístico do rap, distante do gosto negro e dos fãs negros. No entanto, a extensa participação branca na cultura negra sempre envolveu apropriação e tentativas de recuperação ideológica da resistência cultural negra. A cultura negra nos Estados Unidos sempre teve elementos que têm sido pelo menos bifocais, falando tanto para um público negro quanto para um contexto maior, predominantemente branco. O rap compartilha dessa história de interação com muitas tradições orais e musicais negras anteriores. Como as gerações anteriores de adolescentes brancos, os jovens fãs de rap estão ouvindo a cultura negra, fascinados por suas diferenças, atraídos pelas construções sociais da cultura negra como uma narrativa proibida, um símbolo de rebelião. Ou, como traduz em música Baco Exu do Blues, na música Bluesman, de 2018... Eu sou blues, eu sou Exu do Blues. Tudo que quando era preto era do demônio e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda. Jesus é blues. Por o Brasil ser um país extremamente racista, aqui não ia ser diferente. Bom, para conhecimento, eu sou um homem heterossexual, branco, de 1,69 m e de 42 anos. E eu entendo que questões da música negra me atingiram por eu ter vivido em periferia. Muitas questões que se apresentam nas letras de rap me batem de uma forma pessoal e me estimulam. Mas sempre sem perder de vista que o meu lugar não é igual ao de uma pessoa negra. Pois como rima MV Bill em Só Deus Pode Pensar, até mesmo o conteúdo e a forma dessa pesquisa, quando se pensa nas palavras ditas antes, que ele constitui sujeitos transgressores e narradores de si próprio. Voltando à música do Pensador, em resumo, na história da letra, ele sequestra o presidente e acontece um esquartejamento do povo com a cabeça dele, e eles jogam futebol em meio a uma grande festa no país. A música foi censurada. Isso era anos 90, alguns anos depois do fim da ditadura militar. A questão da censura era um assunto delicado, principalmente para uma obra musical. Era um absurdo, mas o que me chamou a atenção, uma coisa que me acompanha até hoje, foi a subversão.
Subversão no sentido de revolta, insubordinação contra a autoridade, as instituições, as leis, as regras aceitas pela maioria. A música trazia esse tipo de subversão. Nesse momento, eu me dou conta também que coisas subversivas me instigam, me motivam. Como quando eu botava os tiros da música dos Racionais com meus amigos de infância. Aquilo também era uma questão subversiva a partir da realidade que a gente estava vivendo. E o proibido na cidade é legal. Esse proibido me chamou a atenção. Nisso eu comprei uma fita cassete com um disco do Pensador e eu adorei, sabia todas as músicas de cor. Nessa época também minha mãe arrumou um emprego melhor e pôde me colocar em uma escola particular. Nessa escola teve um dia de apresentação e eu fiz uma dublagem do Gabriel Pensador com os colegas. Ali foi a primeira experiência de performar em um palco. Eu fui morar em outro lugar, também perto de onde eu morava antes, mas eu me afastei daqueles meus amigos de infância, onde eu tinha amigos negros. Quando eu fui para o colégio particular, apenas amigos brancos. Os estilos musicais eram outros, como o auto-intitulado rock gaúcho, por exemplo. Ligado na MTV, proporcionado pelo meu avô, também me marcou o surgimento da banda Plant Hemp, cujo clipe da música Legalize Já, de 1995, só podia passar depois da meia-noite por tratar abertamente sobre a legalização da maconha. O clipe em si não tinha imagens fortes e violentas. Mostravam os integrantes da banda simplesmente jogando bilhar em um bar. O teor da letra que era proibido. Um tema subversivo para passar em horário nobre. Isso me chamou a atenção. Outra questão era que o rap que eu escutava era o estadunidense e o paulista, que eram mais pesados e contundentes nas letras. O rap do carioca trazia outras sonoridades que começaram a me agradar, mais debochado, mais swingado. Bom, mudando um pouco de assunto, mas trazendo um outro lado da minha formação em relação ao corpo, na 7ª série eu tinha uma professora de educação física que nos levou uma vez a um clube social de origem alemã de classe alta de Porto Alegre, a Sojipa, para fazer um teste para a equipe de atletismo. E pela primeira vez eu fui bem em um esporte. Então eu comecei a fazer escolinha, que era de graça. Eu experimentei todos os tipos de modalidade e acabei sendo avaliado e pré-condicionado a ser um corredor de fundo, que quer dizer correr longas distâncias. Eu me especializei na prova de 3.000 metros com obstáculo. Durante a minha passagem lá, o auge da minha carreira de atleta foi ser vice-campeão estadual. Com 17 anos, eu parei, porque eu percebia naquela época que, por mais que eu me esforçasse com o meu corpo, eu não ia ser o melhor do que o cara que era melhor do que eu. E, de uma certa forma, eu apostei mais nele. E foi uma aposta certa, porque ele foi para as Olimpíadas. A vida de atleta era uma vida de sacrifício. Treinos de manhã até a noite, dieta regrada, dor, muita dor durante todo o tempo. E isso em uma época que meus amigos estavam curtindo a adolescência. Então, tudo isso me ajudou a desistir dessa rotina. Porém, todas essas experiências com os esportes foi uma preparação para o corpo. Disso eu sempre tive consciência. A vida de atleta profissional também me deu uma bolsa em um colégio particular, onde eu tive uma relação com uma classe de pessoas de outra realidade bem diferente da minha. Isso me remetia às letras de rap e fazia eu articular a compreensão de por que alguém tinha tanto e outros tão pouco. Também a consciência de que, por eu ser um menino branco, consegui transitar sem problema entre várias camadas sociais. E no atletismo eu tinha contato com pessoas negras, que também eram bolsistas, e por isso, as únicas pessoas negras da escola. E essas pessoas também curtiam rap. Eu trago um pensamento curioso que eu tive de uma situação nesse colégio. Teve uma competição para recitar poesias e eu ganhei a da minha sala. E depois eu concorri com o resto do colégio, o que também foi uma experiência de performance. Mas o que me chama a atenção dessa situação foi que ela me ensinou sobre o que é um sample. A poesia escolhida era Jorge de Capadócia, gravada pelos Racionais. Eu escolhi porque ela era uma música dos Racionais. Afinal de contas, rap é uma abreviação de Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, em tradução literal. E eu queria competir com uma poesia do meu repertório. Depois, eu descobri que essa letra era, na verdade, do Jorge Ben, nessa entrevista com Mano Brown, em 1997.
em que ele conta que... Bom, a ideia do Jorge da Capadócia foi minha, tá ligado? O bagulho é engraçado, se eu falar, a parte de gente vai achar que é comédia, mas eu sonhei com a música, mano. Sonhei com a música do Isaac Reis e a letra do Jorge Ben em cima. Sonhei, eu já gostava da música e eu acho que era a música que tava faltando no disco. Tava tudo pronto, faltava ela. Tava faltando alguma coisa, mano. Eu não sabia o que era. Acho que faltava alguma coisa mais nossa, né? Mais íntimo, mano. Tipo, religioso, mano. De proteção, tipo esses baratos assim, mano. Da nossa origem mesmo, a minha, do grupo principalmente, né? Que é ligado ao candomblé e tal. E algum orixá da guerra, né, meu? Que abre o caminho. A gente tava precisando disso aí. A primeira música é pra abrir caminho mesmo. E pra homenagear o Jorge Ben, que eu sou fã, tá ligado? Eu pensei, peraí, a letra não é deles? Como assim? É do cara do Alô, Alô, W Brasil? Naquela época eu não tinha muita noção da importância do Jorge Benjor pra música. Eu fui pesquisar, tentar entender e conhecer melhor esse artista. Também entender a oração, da onde ela foi tirada. Também fui conhecer quem era o Isaac Hayes. Então, pela primeira vez, ouvindo rap, eu aprendi o que é um sample. Eu tinha entendido o leque de opções que a música rap utiliza para ser criada. As operações que o rap utiliza para criar uma obra, que é recortar pedaços de música que já existem. Pois, como afirma Trisha Rose na página 142, o uso do sample no rap é um processo de alfabetização cultural e de referência intertextual. Ou na página 143, quando ela diz que, além das estratificações musicais e das estratégias de engenharia envolvidas nessa ressurreição do soul, esses samples são destacados, funcionando como um desafio para conhecer esses sons, para fazer conexões entre as letras e os textos musicais. Eles afirmam a história musical negra e localizam esses sons do passado no presente. Um costume que eu criei é escutar playlists organizadas de forma amadora por outros ouvintes das músicas que foram sampleadas por artistas que se utilizam dessa técnica. Assim, eu conheci vários artistas que eu não tinha entrado em contato ainda e de vários estilos musicais diferentes. Jazz, com Quinto Andar e MF Doom, soul e funk com os Racionais ou Kanye West, samba com o X e Marcelo D2 e por aí em diante. Eu aprendo música através da música. No primeiro colégio particular que eu frequentei, antes desse da Bolsa, eu conheci uma pessoa muito importante na minha vida artística. Marcos Klausberg, um grande amigo que se mantém até hoje. Marquito, como eu chamo ele, me apresentou a pichação. E com ela, um outro tipo de subversão. Destacar seu nome no cotidiano, com adrenalina, perigo e tudo que a experiência que pintar na rua traz com a sua sedução. Os cheiros, o escuro, a escalada. Tudo isso é tão importante quanto as formas das letras colocadas na parede. O ir para casa e testar caligrafias tão singulares que quem é do meio não precisa nem ler a palavra inteira para saber que aquilo é seu. E depois de descobrir a assinatura perfeita, treinar o corpo no quarto para ter a velocidade de fazer aquilo o mais rápido possível, ali eu achei algo que era meu. Arte, subversão, corpo, experiência e performance em uma única atividade. Paul Ardenne, no livro Una arte contextual, de 2002, na página 48, fala sobre isso, no aparecimento do grafite da pichação nos Estados Unidos no final da década de 60. Pintar com spray apressuradamente em um gesto de conquista e de descobrimento de las superfícies urbanas, su pseudónimo, sigo de reconhecimento y nove tribal a la vez, que sea de naturaleza narcisista o que emane del deseo de una expresión directa y democrática. Este gesto refuerza la tesis del arte como asunto de existencia, al contrario del arte como discurso constructivo y como simples ofrenda de formas plásticas. En el caso de la pintada, la implicación individual se afirma necesaria, urgente y espectacular. Poco importa el nivel de significado. La pintada, al comienzo, no quiere significar más que un estado de exclusión, en ese caso de los negros y de los puertorriqueños, y reclama un cambio. Se autojustifica, sin complejos, mediante el enunciado psicológico
subyaciente a su formación visual desdorbante de efecto, enunciado tan invariable como apremiante. 1. Existo. 2. Es aquí donde existo. La pintada, uma firma en público, firma el espacio público. Con su gesto, el grafitero impone a la sociedad la expresión de su nombre, su apodo, más bien deslizamiento nominativo que le permite a la vez ser reconocido por los suyos de manera tribal y no serlo por la autoridad. Samo del Premier Basquiat, por ejemplo. Esta declaración identitaria vale una proclamación social. Proclamación mínima por la forma, pero máxima por el efecto productivo. Si existe reivindicación, se limita a querer hacer constatar por el público la existência de uma identidade. Mas um pichador precisa de um nome, algo notável. E isso eu já tinha. No colégio, que eu tinha bolsa, nós tínhamos aulas de várias modalidades de esporte na educação física. Um deles, que eu gosto muito até hoje, é o basquete. Naquela época eu tinha um corpo muito magro. Desde criança eu sempre fui. Mas por ser atleta de longa distância, isso era uma característica bem aparente. E um dia de calor eu fui jogar sem camisa e o professor começou a me chamar de caveirão. Ô caveirão, caveira, caveira, caveira. Claro que toda a turma começou a me chamar de caveira, e depois todo o colégio, depois todo o clube, até chegar aos meus amigos próximos. E até hoje, quem me conhece daquela época, me chama de caveira. Eu tive vários apelidos, vários que me marcaram positivamente, outros negativamente, mas o caveira eu curtia. Eu sempre fui um cara muito pacífico, porque eu sabia que se meter em confusão em alguns ambientes podia te levar à morte. Então, o que eu gostava do caveira é que ele tinha uma certa agressividade. Caveira é um símbolo da morte, é um símbolo de perigo. Eu gostava muito daquela alcunha porque ela, de antemão, me trazia uma fama de perigoso e me afastava de confusão. Ninguém ia querer se meter com o caveira. Por isso que eu concordo quando o Trisha Rose, na página 62, comenta que assumir novos nomes e identidade oferecem prestígio local, dado o acesso limitado a formas legítimas para a obtenção de status, seja qual for esse status. Então, eu e o Marquito saímos na rua pichando MKL e CVR, ou Caveira, sempre com mais SJ, de São João, nosso bairro de criação. Nessa época, teve uma promoção na Sojipa e eu e o Marquito conseguimos entrar nela como sócios. Afinal de contas, o periférico quer as coisas do Playboy. E lá, nós conhecemos um cara que é muito importante na minha história com rap, grande amigo até hoje, Thiago Galtério. Esse cara que se vestia como a galera do rap, escutava rap, sabia tudo de rap. Nessa época, eu fui a um supermercado perto da minha casa, atrás do último CD do Gabriel Pensador. Cheguei a um balaio de CDs e eu não consegui encontrar. Assim, apareceu um cara que trabalhava lá, mais ou menos da minha idade, negro. Eu perguntei para ele sobre qual o álbum e ele me disse: eu vou te trazer um negócio muito melhor que Gabriel Pensador. Ele voltou com Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs. Esse menino é muito importante na minha vida, mas eu nem sei o nome dele. Ele botou na minha mão algo que falava de todas as coisas que tinham acontecido na minha infância e que revirava tudo que estava acontecendo comigo. Eu tive consciência de todos os privilégios e acessos dentro da minha vida, que eu nunca mais vi nem soube dos meus amigos não brancos, que na minha história praticamente todos eles foram dizimados. Uns foram mortos, outros foram presos. Sobrevivendo no Inferno me lembrou de onde eu vim e das coisas que eu tinha passado. Conhecendo o Thiago, o Tite, eu comecei a usar novamente a barreta, as roupas largas, tênis grandes e me apaixonar por aquela cultura hip hop. Ela despertou várias coisas que estavam escondidas dentro de mim. O som, a história, o desenho, a arte, a dança. Eu também queria ser um MC. Aí a gente pirateava os programas de loop para fazer batida, aprender a samplear, a recortar partes da música.
Nessa época, ele me apresentou o Quinto Andar, um grupo carioca que trazia algo novo, tanto nas batidas quanto nas letras, trazendo outras possibilidades poéticas dentro do que a gente podia fazer. Por causa deles, eu comecei a ouvir jazz para poder tirar partes de piano, bateria, baixo para as minhas composições. De novo, a música me ensinando sobre música. Eu e o Tite começamos a frequentar os espaços de rap. Tinha um evento clássico em Porto Alegre que se chamava Trocando Ideia, que tinha shows de rappers importantes do país. Nós fizemos curso de grafite com os gêmeos e o trampo. A gente estava vivendo um sonho. E com ele, eu comecei a realmente investir na questão do grafite. Bom, 18 anos e eu já devia estar na faculdade. Mas eu tive uma carreira escolar totalmente desestruturada. Eu rodei várias vezes. A questão da academia não era uma questão na minha família, mas eu acho que para minha mãe sempre foi. Ela sempre me motivou muito a isso, e eu agradeço muito a ela ter plantado isso. Então, eu fiz um supletivo, como eu trabalhava de office boy, eu pude pagar. Quando eu terminei, eu sabia que eu tinha que fazer faculdade, mas eu sabia que a federal não era uma coisa para mim, era uma coisa para aqueles meus colegas dos colégios particulares. Então eu fui fazer a única coisa que, obviamente, tinha na minha cabeça, que era um curso que devia me dar dinheiro e que eu pudesse pagar com a ajuda da minha mãe. Educação física. Em uma faculdade particular com mensalidade barata. Eu fiz 2 anos desse curso, entre trancos e barrancos, calculando não só os créditos, mas quanto custava cada cadeira. Eu lembro que o trabalho final de uma cadeira de Psicologia da Educação era escrever uma história relacionada ao seu curso. A professora leu e já corrigiu na mesma hora o meu trabalho. Eu tinha sido o último a ficar. Terminando a correção, ela me olhou com uma cara estranha e me perguntou que curso que eu fazia. Eu falei, Educação Física. Ela disse, tem certeza que você quer fazer esse curso? Nossa, eu estava muito em dúvida. Ela viu algo na minha escrita que eu nunca tinha visto. Ela me viu como artista. A questão era financeira. Tanto que eu fui descobrir há pouco tempo que o meu avô também tinha feito teatro na juventude. E eu me lembro quando ele ficou preocupado quando eu definitivamente quis me dedicar às artes. Não era uma questão de preconceito, era vivência. A minha família sempre teve orgulho do meu fazer artístico. A questão era como que eu ia sustentar esse sonho e essa vontade. Depois dessa aula, eu imediatamente falei para minha mãe que ia trancar o curso. Eu não sabia que eu ia cursar, mas eu sabia que tinha que ser algo que me sustentasse. Então, eu optei por um curso técnico de design de 2 anos, onde eu me sentia contemplado. Nesse tempo, eu conheci outra pessoa que é muito importante na minha vida, que é o Pedro Gutierrez. O Pedro é mais novo que eu, o Tite, o Marquito. Nessa época, ele tinha uma banda. A gente ficou muito amigo. Ele desenhava, eu fazia grafite para a banda e eles me convidaram para gravar um rap no álbum que eles estavam fazendo. Isso para mim era um sonho. Ele terminou o ensino médio, foi estudar em uma faculdade de design também, mas uma particular bem cara. Eu praticamente fiz junto com ele, de tanto que eu aproveitei aquele lugar e o que o Pedro me trazia de informação. Era um curso muito mais completo do que eu tinha feito. E eu conheci muitos colegas dele, que eram ótimos artistas. O Pedro começou também a me estimular a sair para a rua, pintar com ele, e não só grafite. A gente também começou a estudar cartaz, adesivo. Então a gente montou uma CRIO, que era a Papalagata. CRIO é como se chama um grupo de vários grafiteiros, ou como conceitualiza Trisha Rose na página 59, a CRIO, uma fonte local de identidade, afiliação grupal e sistema de apoio. Aparece repetidamente em todas as minhas entrevistas e virtualmente em todas as letras de rap e dedicatórias de cassetes, performances de videoclipe e entrevistas de artistas na mídia. A identidade no hip-hop está profundamente enraizada em algo característico, na experiência do território e no apego e no status de um grupo local ou família alternativa. Essas CRIOs são novos tipos de família forjadas com laços interculturais que, assim como a formação social de gangues, fornecem isolamento e apoio em um ambiente complexo, inflexível e podem servir de base para o surgimento de novos movimentos sociais. Geralmente se coloca a sigla da CRIO ao lado da tag, que é a assinatura do grafiteiro. A nossa
é PLGT. Fizemos nossa primeira exposição na Galeria Salada Atômica, em Porto Alegre, que foi análoga a uma formatura para mim. Nesse meu caminho em escolas, eu nunca tive uma formatura, mas nesse momento foi como se eu tivesse feito uma. O emprego que eu consegui com o design foi trabalhar uma papelaria. Lá eu fazia coisas de design, xerox e todas as outras coisas. Não era o sonho de uma agência de publicidade com um salário gordo, mas pagava as contas. Andando com os colegas do Pedro e com as pessoas da arte de rua, a gente se organizou para fazer um fanzine de poesia e desenho. O nome era SIM, Sistema de Informação Melhorada. Fizemos algumas edições e foi bem recebido por onde a gente andava e distribuía. A gente financiou do próprio bolso. Continuamos indo na Sojipa e, como a gente agora era artista mesmo, a gente queria experimentar todas as artes. E uma que eu nunca tive contato, nem na infância, era o teatro. A Sojipa começou a contratar peças de teatro para os sócios, então a gente ia lá ver. Aí a gente viu o manual prático da Mulher Moderna e Baleia na Curva. Eu olhei para aquilo e pensei, nossa, que legal, porque eles usam o corpo para fazer arte, mas eu também uso o corpo para fazer arte, porque quando eu estou pichando na rua, eu estou usando todo o meu corpo para desenhar. Porque o desenho na rua tem dimensões grandes. Eu comecei a relacionar as coisas que eu via no palco com o que eu fazia. Depois de todo o tempo em que eu treinei meu corpo com esporte e ao mesmo tempo treinei a arte, a partir do que eu estava vendo, eu percebi como esses lugares podiam ser conjugados. Pensei, eu quero mais disso. Então a gente começou a ir ao teatro. Fomos até o Centro Cultural Usina do Gasômetro. Aí descobrimos que haviam grupos de teatro residindo lá. Vimos uma peça do Teatro Fídico e era bem mais densa do que as primeiras que a gente viu, mais subversiva. Até que um dia a gente foi ver Regurgitofagia, do ator e diretor carioca Michel Melamed, no Teatro São Pedro. Eu, o Pedro e o Tite. Quando eu vi aquilo, eu pensei, é exatamente isso que eu quero fazer. Regurgitofagia, além de um monólogo, é um livro de poesias do Michel Melamed. Na peça, ele declama suas poesias ligado a um aparato eletrônico que ele chama de pau de arara elétrico, onde uma corrente elétrica passa pelo seu corpo toda vez que a plateia emite um som. Não tem uma história com uma linha de ações narrativas, apenas essa relação do corpo do performer reagindo fisicamente com a reação do público, mesmo que dolorosa para ele. Mas isso também era um componente dramatúrgico que trazia o público como compositor da ação. Esse trabalho me fez enxergar que eu também trabalhava com o corpo, com poesia e também através do rap, que eu tinha o desenho e que eu podia fazer tudo isso para um público. Hoje é como se eu me visse apontando e falando com os meus amigos, é isso que eu vou fazer. E eles também falaram, sim, é isso que o Caveira tem que fazer, porque o Caveira se propõe a esse tipo de coisa. Então, para realizar tudo isso, eu deveria procurar um curso de teatro, né? Mas foi ele que me achou primeiro. Eu estava em um parque com o Tite e eu recebi um folhetim de uma oficina de teatro do grupo Depósito de Teatro. Eu conhecia de vista o grupo. Ele era perto da minha casa, onde eu havia passado muitas vezes. Sabe aqueles lugares que tu vê todos os dias e pensa, pô, um dia eu vou parar ali e vejo como é que é. Eu passava de ônibus todos os dias na frente, indo e voltando para o trabalho. Até que um dia eu coloquei na mochila algumas roupas que eu desconfiava que serviam para uma aula de teatro. E na volta da papelaria, que era bem o horário da aula de teatro, eu desci no depósito de teatro. Eu caí de paraquedas na aula do Roberto Oliveira, grande diretor de Porto Alegre, que na época eu não conhecia. Eu não conhecia ninguém. Uma vez, conversando com o Roberto sobre essa minha primeira vez, ele me contou que quando nós estávamos no aquecimento inicial, estava todo mundo dançando de uma forma muito solta, mas eu me lembro de me sentir uma pedra. Eu só tinha dançado em festa e de um jeito muito tímido. E foi assim que eu estava dançando. Eu olhei e estava todo mundo se quebrando muito na música, deixando a música influenciar no comportamento do corpo. E ele conta que ele viu isso de fora.
também viu exatamente o momento que eu pensei, foda-se, eu vou fazer a mesma coisa, tá todo mundo fazendo também, ninguém pode me julgar. Eu nunca me senti tão livre na minha vida. Nessa aula, trabalhamos improvisação com partituras corporais para mostrar para a turma. Naquela época, eu não sabia o que era, mas hoje eu entendo que partitura corporal é um esquema objetivo e direto criado a partir de trabalho corporal continuado e experimental, que gera pontos de apoio para a atuação e para a improvisação, capaz de ser fixado e reproduzido. Sem saber tudo isso, eu sabia que eu podia confiar no processo, como no desenho. No final da aula, eu conheci colegas que vieram me perguntar se eu já fazia teatro, porque minha improvisação tinha sido muito boa. Aquela fala para mim foi uma coisa muito importante, eu me senti abraçado por aquelas pessoas e pelaquela arte. Aquilo foi um incentivo e eu nunca mais saí do teatro desde aquele dia. De uma certa forma, eu me dediquei muito mais ao teatro do que às outras artes naquele tempo. Tomou tanto tempo que eu, sem querer, eu me afastei dos meus amigos. Mas antes disso acontecer, eu e o Pedro ainda demos uma oficina de grafite na escola em que ele estudou. Foi minha primeira experiência como professor. Lá, nós tivemos um participante notório que a gente já conhecia há um tempo por ser irmão de um amigo nosso. Era o Kelvin Kubik. Ele era bem mais novo do que a gente, mas começou a andar com a gente e acabou se tornando o terceiro membro da nossa crew. Depois de um tempo, ele terminou a escola e entrou nas artes visuais da URGS. E hoje é um dos grandes muralistas de Porto Alegre. Ele também é um cara muito importante na minha vida por mostrar um modo de fazer arte e sobreviver disso. Até hoje a gente se encontra para pintar ainda. Mas nesse período eu fui totalmente arrebatado pelo teatro e acabamos nos afastando. Mas sempre mantendo contato. No fim do curso do Depósito de Teatro, a turma fez uma montagem da adaptação de textos do Brecht, A Ópera dos Mendigos. No meio do processo, o grupo teve que mudar de lugar e foi para um grande galpão, um espaço enorme. A estreia da peça foi nesse novo lugar. Essa foi mais uma das formaturas da minha vida. A minha família estava toda lá, o Pedro, o Tite, o Marquito, todo mundo foi ver. Apesar de não ver isso ainda, eu estava preocupado com outras questões. Foi a primeira vez que eu consegui colocar em prática a conjugação do corpo com a arte. Eu fui percebendo isso no processo e, apesar de ter deixado de lado as minhas questões do grafite, do rap, essas questões sempre me acompanharam, sempre tiveram muito enraizadas. Nesse momento, eu larguei o trabalho. O seguro-desemprego ainda podia me sustentar durante um tempo. Eu me tornei estagiário no depósito, eu fazia todo o design gráfico que tinha lá e eu podia fazer todos os cursos que tivessem para fazer. Lá eu me aproximei de um dos professores, Daniel Colim, outra pessoa muito importante na minha vida. Além do depósito, ele era estudante do Departamento de Arte Dramática da URGS, onde tinha um grupo com os colegas, o Teatro Sarcáustico. Daniel me convidou para ver um espetáculo que ele dirigiu com o grupo, Intensidade Primeiro Voar. Quando eu vi esse espetáculo, eu fiquei impressionado. Eram 3 cenas no terraço da casa estudante. Existia a questão do risco da altura, eles caminhavam pelo parapeito, passavam por cima da plateia. Outra vez era subversivo, era o corpo e era poesia. Como era um grupo formado na academia, ele reacendeu a minha vontade de fazer a graduação. O depósito passou por uma crise financeira e o Sarcáustico queria se profissionalizar. Então o Daniel me convidou para entrar no grupo, o que eu aceitei imediatamente. Naquele momento, éramos 10 pessoas que compunham o grupo, pessoas que foram muito importantes na minha vida também. Uma delas em especial, Guadalupe Casal, grande irmã de vida que o trabalho artístico me proporcionou. Eu, Daniel e a Guadalupe mantemos o grupo até hoje e já tem mais de 20 anos. Estar no Sarcáustico me ensinou liberdade artística. Eles já sabiam quase tudo de como fazer teatro. Eles sabiam que fazer teatro de modo convencional era muito fácil. Pegar um texto pronto que alguém escreveu, decorar esse texto, ter um diretor que aponta onde cada artista fica, aonde ele tem que falar, o que ele tem que fazer. A artista tem que decorar todas essas indicações. No final, quando tudo isso estiver mais ou menos organizado pelo diretor e que os artistas decoraram exatamente cada palavra que aquele dramaturgo escreveu, no final de tudo isso,
É chamado uma pessoa para vestir essas pessoas, uma pessoa para fazer a decoração do cenário, uma pessoa para iluminar e outra pessoa para fazer o som. Encontramos um espaço onde essas pessoas vão sentar na frente de tudo isso, no escurinho, e vão assistir tudo isso que essas pessoas ficaram meses ensaiando, decorando e criando. Viu como é fácil? Mas o Sarcástico sempre quis pensar além disso. O que pode ser teatro? Seria bem fácil fazer uma obra do jeito que costumavam ensinar a gente a fazer. Mas a questão financeira de fazer arte no Brasil restringe até essas formas de fazer. Um texto pronto e aclamado é caro. Tem que pagar para a pessoa que escreveu esse texto. Alugar um teatro também é caro. Então, tanto porque queríamos achar a nossa forma de fazer teatro, como pelas questões financeiras, entendemos que a gente podia flexibilizar esse lugar, fazer em espaços não convencionais. Mas, como ainda a gente não tinha nos livrado do jeito certo de fazer teatro, pensamos que para começar algo nós precisávamos de uma técnica, porque todo mundo tem uma técnica. E essa técnica tem que ser aprendida lá na Europa, ou tem que vir da Europa, ou o europeu tem que vir ensinar a gente uma técnica, ou estadunidense. No caso, a gente tinha a Annie Bogart, com os viewpoints. Na verdade, a gente tinha uma fotocópia do livro dela em inglês sobre essa técnica. Então, nos apropriamos dela e fizemos do nosso jeito. No ano em que eu entrei no Sarcástico, nós criamos 3 espetáculos. Todos eles com dramaturgia original, espaço não convencional e um teatro voltado para as ações físicas. Os 3 espetáculos foram premiados, o que deu uma certa visibilidade para o grupo. Com isso, a gente conseguiu uma residência no Centro Cultural Usina do Gasômetro, dentro do edital Usina das Artes. Hoje está fechada, mas foi um grande centro cultural de Porto Alegre onde os grupos de todo tipo de arte ganhavam dinheiro para estar lá produzindo. Ficamos 9 anos lá pesquisando, produzindo, dando aula. Foi uma grande escola. No outro ano, a gente ganhou um financiamento do FUNPROARTE para produzirmos um espetáculo, Wonderland e o que M. Jackson encontrou por lá, que era uma ideia do Daniel de juntar a biografia do Michael Jackson com o livro Alice no País das Maravilhas. Ela tinha como tema a identidade do artista que quer fazer algo experimental, mas tendo que se submeter a um mercado de entretenimento e, assim, talvez perder a sua identidade. Se ele não se submete, pode morrer de fome. A gente entendeu que nessas 2 obras podiam nos ajudar a falar sobre isso. Foi um ano de ensaios, pesquisa e dedicação. Eu já tinha tentado entrar no DAD algumas vezes, mas nesse ano eu consegui entrar na UERGS, que ficava em Montenegro, a 1h30 de Porto Alegre, e a passagem era bem cara. As aulas eram no mesmo horário dos ensaios do Wonderland, e eu tive que fazer uma escolha. Então, eu só ia à aula uma vez por semana. No processo do espetáculo, nós colocamos radicalmente em prática tudo aquilo que a gente já fazia. Dramaturgia original, um teatro físico e um espaço não convencional. Era usado o mezanino da Usina do Gasômetro, um espaço enorme de mais ou menos uns 10 por 7 metros. Separamos ele em 3 áreas onde o público todo circulava. O espetáculo era um musical de 3 horas tocado ao vivo, com funk e outros estilos. Novamente, esse trabalho nos rendeu prêmios e muito mais do que isso. Além de uma visibilidade, uma marca com o nosso jeito de fazer teatro. Essa assinatura bem visível por um tempo na minha vida, eu acho que um pouco pelo grafite, era importante para mim ter essa noção de que quando você vê um trabalho, você identifica de quem que ele é. Hoje, isso já não é uma questão para mim. Você é ter um olhar não subordinado às funções hierárquicas tradicionais dos trabalhos em teatro. Tentamos colocar isso em prática. As funções de quem dirigia, atuava, escrevia foram se diluindo no tempo dentro do grupo. O campo do teatro ainda pedia e pede que a direção é quem dá a visão total de como vai ser uma obra cênica. Assim como era o trabalho de quem escrevia uma peça em outros tempos. Essa visão ainda se mostra assim. Se você pegar, por exemplo, os cartazes das peças, de quem são os nomes que estão estampados lá? No nosso caso, o Daniel foi identificado como o diretor de Sarcástico por muito tempo.
nós dávamos muito mais valor ao coletivo. Nós entendemos que o diretor é o organizador, mas ele é somente mais uma dos artistas que compõem a obra. Eu, Daniel e Guadalupe continuamos na academia, e ainda com aquele espírito criado dentro do Sarcástico. Levamos as atividades acadêmicas de uma forma muito leve. Entendemos que, assim como o grupo, a academia é feita de pessoas. Prova disso é que eu posso ter o prazer de falar da minha história e agradecer as pessoas que fazem parte delas nesse lugar. Nas aulas do professor Felipe Merker, no mestrado, sobre sonoridade afrodiaspórica, eu entendi algo que eu desconfiava: a importância da oralidade como transmissão de conhecimento. O hip-hop traz isso de suas bases. Vem daí também a minha opção de fazer a minha dissertação em vídeo. Eu leio muito menos do que eu gostaria, mas escuto muito e assisto muitos vídeos. Então, para mim, é importante estar registrando e falando sobre as histórias e todos esses caminhos que eu fiz para chegar nesse recorte da minha vida e do meu processo como artista. Eu estou optando por fazer as coisas do modo que eu apresento aqui, porque eu entendo que a poética de um trabalho está conectada a esses momentos, de todas as coisas que eu vivi, as pessoas que me ensinaram e me ensinam, mas, ao mesmo tempo, seguir para onde a seta está apontando. O que esse trabalho agora está me mostrando sobre o próximo que eu vou fazer? Nas aulas que nós dávamos no Sarcástico, tentávamos fazer com que as pessoas entendessem a noção de não colocar expectativa em um resultado. Existe uma frase que a gente usa muito, que é: confia no caos. Eu posso planejar um tema, um conceito, uma forma que eu vou trabalhar, mas não interessa como vai ser esse resultado no processo. Vamos deixar para ver ele quando ele estiver pronto e organizar. Equalizar para o olhar do público. Aonde eu quero confundir, aonde eu quero deixar nítido para o público. Outra proposta que a gente utilizava também dentro dessa ideia eram os ensaios abertos, onde o público vai ver o processo dos nossos trabalhos. Isso nos dá uma dimensão do olhar de quem não está no processo, em que momentos confunde e a gente quer mesmo assim, onde a gente precisa que chegue melhor definido, e isso brincar com essas variações. Dentro do grupo, meu trabalho sempre foi empírico e a vontade de continuar fazendo faculdade se mantinha. Todo esse tempo de teatro eu dividi com uma pessoa muito especial também, e que eu agradeço profundamente, que é a Catarina Silveira. Ela foi minha companheira todo esse tempo e eu pude ver ela fazendo graduação, mestrado, doutorado e agora, nesse momento, pós-doutorado. Ela foi a pessoa que desmistificou e me mostrou que eu também podia fazer uma faculdade federal. Me mostrou o lado sadio da pesquisa na academia, que existem frutos dessas questões e possibilidades de uma vida melhor. Ela me deu a perspectiva de um futuro, poder planejar ele. Algo que pessoas que vêm da onde eu vim não têm, como se fosse um privilégio. Agradeço muito a ela por me mostrar tudo isso durante todo esse tempo que a gente teve junto como companheiros e agora como amigos. Nesse desbloqueio eu percebi que ter uma graduação podia ser uma forma de garantir uma salvaguarda financeira, além do aprendizado de pensamento que ela me proporcionaria. Então, mais uma vez, em 2012, eu tentei o vestibular e passei na URGS, com 30 anos de idade. Quando eu entrei, eu já tinha uns 5 anos de trabalho profissional com o Sarcástico, o que muitas vezes teve um bônus e um ônus. Às vezes a aula era nada desafiadora e às vezes ter experiência fazer com que alguns docentes me tratassem com indiferença. Mas eu tive muitas experiências bacanas, por já saber para onde ir. Eu entrei no teatro de licenciatura. Eu já dava aula, mas eu precisava aprender a como dar aula. As questões teóricas me ajudaram a operar nas práticas. Porém, por questões financeiras, eu sempre estava dividindo meu tempo entre academia e trabalho. Mais perto do fim do curso, eu queria investir totalmente na academia. Estava muito nítido que eu não ia só querer ser graduando. Eu queria continuar a pesquisa. Queria mestrado. E eu quero doutorado. Eu sempre fiz uma leitura muito consciente dos espaços que eu ocupo. Eu sabia que já na graduação eu poderia fortalecer minha carreira acadêmica. Então, eu precisava encontrar uma pesquisa de iniciação científica.
Eu pretendo ser professor de universidade, porque eu entendi que tudo aquilo que eu tinha de liberdade no sarcástico, eu podia ter em uma pesquisa dentro da universidade. E que tudo que eu aprendi, eu quero dividir com os outros. Na procura da iniciação científica, em uma cadeira de cenografia, eu encontrei outra pessoa muito especial na minha vida e que eu agradeço muito a ele aqui, Chico Machado. Além de trazer ideias muito semelhantes de todas as que eu penso sobre arte e teatro, a forma de dar aula me encantou. Ao fim, eu cheguei a ele e perguntei se ele tinha alguma pesquisa e se havia alguma entrevista para entrar nela, porque todos os professores tinham uma banca com leitura de currículo, entrevista para entrar em suas pesquisas. Ele apenas me disse para colar no lugar, que era o seu ateliê, e ver se eu me interessaria pelo que estava acontecendo lá. Foi como quando eu entrei no teatro. Eu nunca mais parei de colar lá. Todas as segundas-feiras, às 18h30. Lá, o Chico começou a me apresentar novos horizontes da criação cênica. Uma nova seta para onde toda a minha experiência com grafite, rap e teatro me apontava. Eu tive antes outras experiências no sarcástico, onde eu trouxe as questões do grafite. Botar em prática o que eu havia pensado como uma dança ao desenhar em grandes formatos com spray. Antes da gente ganhar o edital para fazer o Wonderland, nós estávamos pesquisando outros trabalhos chamado Making Off. Apresentamos apenas o trabalho em processo. Ele falava sobre como o amor é lindo no cinema, mas muito mais complexo na vida real. Existia um momento em que eu começava a fazer um grafite. O cheiro, o corpo desenhando no espaço, tudo isso eu experimentei ali. Outro trabalho de rua que a gente fez na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, chamado Porto, a cidade como um palco de uma antidiáspora. Eram performances dirigidas e propostas por cada integrante do grupo em obras deixadas pela 13ª Bienal do Mercosul. O assunto era como os jovens artistas da capital tinham que ir para outras cidades para que a sua arte não morresse aqui. Em uma das performances, eu desenhava nas janelas, na parte interna, para fora da usina do gasômetro, enquanto a Guadalupe dançava o desenho. Em outra, nós engessamos a Guadalupe e depois eu pichava ela de spray preto. Na performance que eu dirigi, a Guadalupe tentava subir as escadas que vinham do lago e tentava entregar um fanzine para alguém do público. Enquanto ela era impedida por um performance, outro lia um texto do artista urbano inglês Banksy, em um megafone. Mas nessas experiências, o uso grafite ainda era subordinado aos temas que eram pensados antes. O que o Chico ia propor depois era meio que inverter essa ordem, que usar o grafite seria o próprio e primeiro sentido, e deixar algum tema surgir disso. Em meu caminho, eu já tinha articulado essas questões, mas no grupo insubordinado de pesquisa, coordenado pelo Chico, foi onde eu quis dar uma prioridade a esses lugares. Eu me dei conta como a academia realmente pode ser um espaço de experimentação, de descoberta para essas possibilidades, do que podem ser as artes cênicas e a arte da performance. Em um primeiro momento, eu entrei com um olhar inocente, mas como todos os integrantes estavam trabalhando com marcenaria, eu achava que era um espaço de criação de cenário. Desde o começo, o Chico deixou muito nítido que não. Era um espaço de criação de coisas que podiam ser, ou não, cenário, mas essa não era a abordagem. De que, naquele momento, a pesquisa tratava da relação não subordinada entre os elementos e os textos cênicos. Estava buscando relacionar as linguagens através de ações e operações do fazer prático, que podia ser aplicado em todas elas, buscando assim uma solução não subordinada entre esses textos. E aí a gente entende texto como o texto da luz, o texto do som, do figurino, da dramaturgia, da e do performer e também o do espaço. Eu percebi como tudo aquilo que eu tinha aprendido na graduação e também no meu fazer profissional tinha uma subordinação. A pesquisa me mostrou que eu já desconfiava, mas com um olhar que parte de outros lugares, como as artes visuais, por exemplo. Eles estavam trabalhando em estações de trabalho quando eu cheguei. Depois eu entendi que uma estação de trabalho é como um set, um lugar para o corpo do performer agir, onde estão colocados os recursos e equipamentos que ele vai usar, tudo ao alcance do seu corpo. Eu tinha aquela visão de que o orientador, coordenador da pesquisa faz o que a gente tem que fazer.
O Chico estava trabalhando no seu solo, Manifestos da Nau das 8 Cartas. Então, eu entendi que eu tinha que fazer uma estação de trabalho também. Aí eu construí um carrinho com rodas para colocar coisas nele. Ele, de novo, deixando muito nítido, disse que eu não precisava fazer aquilo também, que cada um podia seguir para o seu próprio caminho. Talvez por causa dessa nossa experiência tradicional de ensino, de tentar enxergar por onde começar, seguindo o exemplo do professor, ainda era difícil para mim me livrar dessa ideia. Então, eu fiz como as outras pessoas faziam. Na maioria, o grupo, naquele momento, era de pessoas das artes visuais. Então, eu queria partir desse objeto também, porque era assim que eu entendia como funcionava. Eu comecei a serrar, pregar, a parafusar, com muitos erros e alguns acertos, sempre com a ajuda do Chico. Eu pensei em um carrinho onde podia ser um palco, mas debaixo teria um espaço para eu botar meu corpo. Um alçapão onde eu pudesse entrar. Eu pensei em fazer um desenho de como seria, mas o Chico me encorajou a criar fazendo. Foi muito elucidativo do conceito de operatividade que eu iria me apropriar depois. Era como materializar um trabalho enquanto era feito. A ideia e a feitura caminham em paralelo. Como eu disse no início, eu preciso ver como o processo se apresenta para entender ele. Ali acontecia as duas coisas ao mesmo tempo. A estação de trabalho foi uma experiência concreta desse entendimento. Depois de pronta, eu experimentei usar o carrinho de várias formas, pulando em cima até quebrar uma roda, empurrando pelo espaço com as mãos, com os pés, mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Eu fiquei muito tempo fazendo essas experimentações. Foi a primeira vez em muito tempo que eu me dei conta do prazer que era fazer algo sem esperar um resultado. A hiperatividade do meu TDAH é completamente mental. Eu penso muito mais rápido do que eu consigo planejar. Trabalhar dessa forma me ajuda muito com essa velocidade. Partir da concretude material me ajuda a pensar no próximo passo e executar ele ao mesmo tempo. Também uso a operatividade como conceito que embasa esse processo, cunhado pelo meu orientador. Segundo ele, a operatividade se faz presente quando o processo de criação se dá a partir de operações do fazer material e prático, dos equipamentos e recursos técnicos utilizados, que se tornam parte essencial do sentido que o trabalho artístico tem para quem o elabora. A operatividade está presente quando o modo como algo é feito é tão ou mais importante do que aquilo que é feito ou do efeito que uma obra pode causar em outros. Privilegiando a imaginação material, a operatividade associa o aspecto processual do trabalho criativo e a produção de sentido através do aspecto factual dos materiais. enquanto eu serro, eu já vejo a possibilidade que eu posso fazer no próximo momento. Aquela madeira pode se tornar um objeto sonoro, um lugar onde eu me apoio, e ao me apoiar, meu corpo reage, ganha outra forma, e isso pode se tornar uma cena. Eu não dou muito tempo para o meu cérebro planejar. Quando eu estou serrando isso, lá no fundo, vai ser uma cena. Eu desconfio de que é por causa disso que eu estou contando a minha história. Enquanto eu realizo a ação de cortar, a minha memória e novas ideias vão sendo disparadas para onde todos esses lugares foram me levando. Tem coisas concretas, mas tem coisas sensíveis. Os elementos da cultura hip hop são, de uma certa forma, operativos. O DJ manipula os vinis nas picapes, construindo música através de elementos concretos que são os discos. O MC em uma batalha, rimando com o que ele está observando no momento, ele não planeja a rima, ele articula as palavras. Faz isso mostrando o quanto ele é habilidoso com essa articulação. E isso está dentro da poética dele. O grafiteiro, que não sabe onde vai pintar e se coloca em relação à rua, ao desconhecido, para deixar sua marca. E o b-boy fazendo da dança uma disputa de habilidade, do mostrar fazendo. Esses 4 elementos básicos do hip hop têm esses elementos operativos que me fascinam tanto até hoje. Mostrar fazendo e ensinar fazendo, passando conhecimento através do gesto concreto e material. Quando eu terminei o carrinho, senti que o Chico tinha me ensinado e orientado dessa forma, através do meu fazer. Chegando no final do ano, ele me propôs fazer um trabalho. Não sabíamos o que ainda, mas eu queria trazer de novo a questão do spray, da tinta, e eu pensei, eu quero desenhar com esse carrinho no chão.
Enquanto eu me desloco, ele vai deixando marcas, porque eu entendo que a pichação é uma performance que deixa marcas na cidade. Assim como as pessoas ricas mostram as marcas de suas empresas através da publicidade, as pessoas de periferia também querem deixar o seu nome na cidade, para dizer é aqui que eu existo, como diz o Paul Ardenne, que eu citei antes aqui. Eu me lembrei de uma obra que eu dei na graduação como trabalho para uma cadeira sobre memória. Eu levei a turma toda para frente do PED do Departamento de Arte Dramática e lá eu pichava a fachada, falando sobre memória e perguntando às pessoas da turma sobre as suas. Como eu estava fazendo isso com uma caneta de giz líquido, no final eu apaguei tudo. Eu queria brincar com o fato de que o que fica mesmo na arte de rua é o registro, e fazendo um paralelo com as lembranças que a gente tinha conversado. Você não sabe se vai passar ali amanhã ou depois e ainda vai estar lá. Isso foi algo que esse tipo de prática de arte me ensinou, como uma sacada e singularidade dela. Não existe um objeto concreto que vai ficar ali para sempre. Eu sou muito desapegado nesse sentido. Eu faço aqui essa relação com o teatro e a performance como artes efêmeras que, nesse sentido, só existem enquanto são realizadas. Eu queria trazer isso de volta na minha ação de trabalho, riscar pelo chão e apagar no final. Como eu disse, o teatro existe enquanto acontece. A gente está fazendo e apagando no momento que está sendo feito. Fica só dentro da nossa memória e no registro, escrito ou em foto ou em vídeo, que não dimensiona bem o que é a experiência presencial. Também por isso que eu escolhi essa forma para registrar a minha dissertação. Eu entendo que a escrita não abarca toda a experiência que se apresenta em uma poética, em artes cênicas ou em artes performativas. Assim como escreve Martins nas páginas 77 e 78, em muitas das relações estéticas e criativas aqui evocadas, o convite a ver é precedido pelo convite a escutar, pois também nos revelam a formação e o registro de imagens, mas imagens que se apresentam aos nossos olhares e à nossa escuta. Essa interdependência é relevante e convida à expansão não apenas dos nossos olhares, mas também de nossa capacidade de ouvir e de toda a nossa percepção sensorial, pois a escuta das imagens é uma das entradas para o universo em que os movimentos, os sons, as luminosidades e os aromas têm cores e desenham paisagens de saberes, âmbito privilegiado das oralituras. Eu já tinha me dado conta disso em relação ao hip-hop, como eu falei antes. Ou como propõe meu orientador, João Carlos Machado, no texto Metodologia de Pesquisa em Arte é Ciência, de 2021. Talvez o status superior do texto escrito, que ainda é privilegiado na academia, se dê pela consideração de que o texto escrito é duradouro, fixo e reprodutível. Mas desde a invenção da reprodutibilidade técnica do som e do vídeo, a transmissão de conhecimento oral também pode ser gravada, perpetuada e disponibilizada em outros tempos e lugares. Além disso, lançar mão de recursos audiovisuais misturados a textos escritos, como se pode fazer em uma edição de vídeo, se aproxima mais do modo contemporâneo de transmitir conhecimento amplamente difundido nas redes e mídias eletrônicas e digitais. Escrever, para mim, seria mais ou menos como alguém que faz mestrado em literatura ser obrigado a fazer a dissertação em forma de som, com mixagem em vinil. Ele teria que aprender toda uma outra técnica para fazer ou dizer algo que não é da natureza do trabalho prático dele, para então poder registrar e falar sobre o seu assunto. Paralelo a esses pensamentos, o Chico estava orientando um TCC muito interessante. Práticas cotidianas, processos de criação da figura e do treinamento Dance or Die, do Rodolfo Hruchensky. Ele frequentava também o lugar e estava ali, ao nosso lado, dançando até morrer. Então, nós convidamos ele para trabalhar junto e criamos um espetáculo, o Experimentação Reativa 1802. E era uma experimentação que é reativa e que acontecia no segundo semestre de 2018, com nós três performando em cena. Nesse meio tempo, eu ganhei um microfone com uma caixinha de som, geralmente usada por professoras e professores de cursinho pré-vestibular, para serem melhor ouvidas e ouvidos na sala. Com esse novo objeto, eu pude trazer para a minha pesquisa a minha experiência com o beatbox.
O beatbox nada mais é do que uma prática de produzir sons e ritmos percussivos com a boca. Em português, também chamam de percussão vocal ou canto percussivo. A definição específica de beatbox seria a reprodução de sons, ritmos e melodias, até harmonias, produzidas pela boca, lábios, língua e pregas vocais, que são mais ou menos assim. Além disso, Rose também escreve sobre práticas musicais africanas e afrodiaspóricas na página 107. Ela fala que a voz também é um importante instrumento expressivo, uma ampla variedade de sons vocais intimamente ligados aos padrões tonais de fala, fortes diferentes entre os vários registros de voz, até mesmo enfatizando os intervalos entre elas. São cultivadas deliberadamente em músicas africanas e naquelas com influências musicais africanas. Ainda traz uma nota onde comenta que o beatbox humano do rap compartilha muitos sons vocais encontrados nas tradições vocais africanas. Mark Derry descreve essa relação. Os zumbidos, grunhidos e ataques glóticos dos pigmeus da África Central, os estalidos da língua, gorgolejos e paradas de sucção dos bosquimanos do deserto de Kalahari, os yodeling e os assobios vocais dos tocadores de mirimba do Zimbábue. Todos sobrevivem na percussão feita pela boca dos rappers, como o beatbox humano, tal como fazem Doug E., Fresh e Darren Robson, dos Fat Boys, M. Derry, Halp, K-Bird, página 34. Uma nota da tradução: yodeling é uma técnica vocal que explora as sílabas fonéticas imitando a voz, barulhos de objetos ou de animais. Cria-se uma sonoridade que se modifica de modo repentino e com rapidez. Antes, quando eu tive essa experiência no hip hop na adolescência, como eu contei, eu achava até um pouco pretensioso da minha parte fazer beatbox. Eu achava que eu tinha muita gente que fazia melhor, mas quando eu comecei a brincar, eu comecei a me apropriar disso, e com esse microfone eu também comecei a investir. Eu sempre gostei de música, mas eu nunca tive muita paciência para aprender instrumentos e toda a teoria. Com beatbox, eu posso manipular os sons que estão dentro da minha cabeça a partir da minha boca. E eu não preciso aprender um instrumento. Eu não preciso aprender a mexer numa MPC, que é um gravador de batidas. Eu posso fazer diretamente saindo da minha cabeça para minha boca. Isso era tão fácil para mim e é tão gostoso. Talvez isso tenha a ver com a velocidade do meu pensamento e também com a facilidade em improvisar. O Chico e o Rodolfo começaram a gostar do que eu estava fazendo, então eu perdi a vergonha de mostrar isso. Eu sempre brinquei com sons vocais, desde criança. A minha mãe conta uma história de quando eu aprendi a assobiar muito cedo, e que aquilo se tornou um pouco incômodo. Vamos dizer que eu era criança que assobiava demais. Voltando à experimentação reativa, nós três começamos a trabalhar. Eu fiz um orifício no andar de baixo da estação de trabalho, onde eu testei colocar um giz, ou um bastão de grafite e outros elementos com a ponta encostando no chão para deixar marcas. Mas nenhum funcionou. Ou não marcava direito, ou deixava muita sujeira, e eu queria também apagar o que foi riscado. Por fim, eu usei uma caneta de giz líquido em cima de uma lona de plástico azul. Eu ficava dentro da caixa e eu mesmo, com a mão, ia riscando no chão e ao mesmo tempo movimentando a caixa. Em um segundo momento, eu troquei a caneta por um borrifador de água com pressão, que fazia às vezes de spray, com o mesmo giz líquido, e me aproximava mais das minhas vontades. Para poder apagar, a gente colocava no chão essa lona que permitia isso. Ao fazer o beatbox, eu comecei a fazer a trilha sonora de ritmo e velocidade que o Rodolfo dançava, então eu também era o som daquela dança. O Rodolfo dançava, eu fazia o beatbox e desenhava no chão dentro da caixa, e o Chico manipulava a caixa por meio de cordas amarradas nela, e algumas vezes na parede. Com esses elementos, Rodolfo dançava música a favor ou contra a caixa,
O Chico manipulava a caixa fazendo com que o desenho se deslocasse pelo espaço, dialogando com a dança do Rodolfo. Assim, eu ditava os ritmos sonoros, riscando onde era possível, na lona. Dessa forma, cada operação realizada por um performer interferia na do outro. Agregando a esse aparato, colocamos uma câmera de segurança no topo do espaço, cuja imagem era projetada ao fundo. Portanto, a plateia via toda a ação de 2 ângulos, de frente e de cima, projetado na parede. Foi experimentando essas ações concretas que a gente chegou ao resultado. Não houve planejamento de como seria. Apenas para apresentar em público é que a gente organizou quando cada objeto entrava e quais as durações dos tempos de cada cena e das ações. Não tinha uma determinação dada pelas falas, nem das mudanças de luz, como normalmente é no teatro. As partes tinham um tempo de duração, que também não era determinado, mas aconteciam quando a gente sentia que estava um bom tempo. Durante a performance, a minha cabeça pensava mais ou menos assim: bom, quando o Chico desligar essa luz, é porque aquela cena que tem essa outra questão aqui. Quando eu começar a fazer o som aqui, é quando acaba a minha tinta que eu estou pintando no chão. Eu vou aumentar a velocidade da batida agora, porque vem a cena onde a gente limpa tudo e pega o Rodolfo. No final, vai se apagar o projetor. Essa era a nossa dramaturgia, que não era feita por palavras ou diálogos, mas pelas ações concretas e não psicológicas. Não tinha um texto escrito, mas foi possível de se registrar em vídeo. Existem essas outras possibilidades, para além da escrita, para se registrar uma dramaturgia. Eu desconfio que se o grande problema da efemeridade do teatro era resolvido pelo registro escrito, hoje em dia, como diz o Chico, nós temos outras formas de registrar. Esse trabalho foi a primeira vez que eu me dei conta da possibilidade de não haver subordinação da luz, do som, do cenário, do figurino e de todos os elementos. Todos eles eram acionados por ações dentro do que estávamos fazendo. Estavam lá pela necessidade do trabalho acontecer. Nesse sentido, a operatividade era a essência da performance. Todos os elementos tinham voz e o quanto aquilo era potente. Aquilo trazia um horizonte novo de possibilidades para um trabalho cênico para mim. Era fascinante e era gostoso de fazer, porque eu estava fazendo a partir dos meus quereres, dos meus prazeres. E eu estava fazendo isso dentro da academia, o lugar onde todo mundo me falava que era um lugar careta, preconceituoso e chato. Claro, eu estou falando isso do meu lugar de privilégio, de homem branco, mas eu consigo ver outras pessoas trilhando esse lugar e encontrando gente que compartilha dessa visão. Essa possibilidade poética e essa pesquisa, elas me mostraram outras formas de fazer com aquilo que eu já tinha. Além de contar a minha história, essa primeira parte desse relato é um agradecimento a todas essas pessoas que passaram na minha vida, que de alguma forma deixaram uma marca para eu chegar onde eu tô e me ajudaram a me dar conta de todas as coisas que eu tô pensando hoje e todas essas coisas que eu tô pesquisando e dos lugares por onde eu passei. Tudo isso compõe a singularidade do meu trabalho de mestrado. Tudo isso também é possível por todas as pessoas que passaram na minha vida e todas essas coisas que aconteceram na minha vida. Se dar conta do processo também é se dar conta de tudo isso. Todas e todos que me ensinaram alguma coisa para eu poder perceber aonde é que eu tô. Eu fiz licenciatura porque eu entendo que tudo isso que eu estou pesquisando, tudo isso que eu estou registrando agora, nesse momento, eu quero dividir. Por gratidão e pela possibilidade de produzir conhecimento. Eu sei que outros não tiveram esse privilégio e que eu não preciso esquecer do passado para pensar no futuro. Caixa de batida. Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. Eu já estava pensando sobre como seria meu mestrado, mas existia a dúvida sobre o que eu ia pesquisar. Como é que eu vou fazer? Uma obra? Eu vou pesquisar sobre essa obra? Então me dei conta de que o mestrado é um processo como todos os outros esses que eu já tinha entrado e saído. Eu precisava me dar conta desse processo, eu precisava me dar conta de como se dava a minha poética pessoal. O Chico, além de orientador, se tornou um grande parceiro de trabalho. Ele me disse: você já tem trabalho, fala sobre ele. Na pandemia foi um momento difícil para todo mundo, mas eu queria aprofundar a minha pesquisa em criação de objetos
e do beatbox. Eu já tinha ideias na cabeça, eu queria me aprofundar no beatbox, eu queria que ele fosse o elemento principal do meu trabalho. Eu também queria retomar as minhas questões com hip hop, com periferia, com som periférico e como que eu acho que pode ser teatro, me aproximando da performance art. Com o isolamento social, eu fui sozinho para o ateliê, que agora era na casa do Chico, com segurança para mim e para os demais ao meu redor. Tinha uma história que eu tinha me lembrado de uma fala que eu escutei em um festival de um amigo e artista, o Marcos Chaves, que é professor lá da Federal de Dourados. Ele é oriundo da música, mas é professor das artes cênicas na área de música e cena. Nessa fala ele comentou sobre o canto no teatro, trabalhar a voz com atrizes e atores. Quando essas e esses artistas estavam microfonados, o som vinha de um outro lugar, do qual os corpos não estavam acostumados, e eles perdiam a referência sonora para a própria voz. Então ele brincou que o ideal era que eles deveriam ter caixas de som em cima da cabeça, porque daí a origem do som viria do mesmo lugar onde o som era gerado. Atrizes e atores, tradicionalmente, eles são treinados para projetar a voz, para que todo o teatro, ou lugar onde é que eles estão fazendo a obra, possam escutar as falas. Quando estão de microfone, a voz sai nas caixas de som ou no retorno, e isso é um outro aprendizado. Eu fiquei com a imagem da brincadeira de Chaves em mente, então eu pensei em criar uma caixa de som que pudesse colocar na cabeça e que ao mesmo tempo tivesse um microfone para que eu pudesse fazer o beatbox. A ideia partiu também do microfone que eu já usava na experimentação reativa, que a partir dele eu pudesse construir esse objeto. Primeiro, eu achei pedaços quadrados de chapa de madeira para ajustar na cabeça e que ficasse de um tamanho confortável. Eu cortei do tamanho que eu achava adequado, eu lixei, eu fiz uma espécie de cubo. Testando isso, eu queria que ela fosse desmontável para transporte, então eu usei parafusos. Ficou um quadrado com um lado aberto. Eu desmontei uma caixa de som e usei o microfone que eu já tinha. Ele me serviria, pois utilizava uma bateria como fonte de energia e isso me daria a possibilidade de ir aonde eu pudesse. Em um primeiro momento, eu queria que fosse uma caixa de madeira para quem visse de fora. Eu tentei colocar os alto-falantes para dentro, mas gerava microfonia, que acontece quando os alto-falantes retroalimentam o microfone com o seu próprio som e produz apenas um ruído. Em experimentação reativa, eu utilizava a microfonia em certos momentos, conforme eu jogava o corpo, pois o microfone ficava na minha boca e a caixa de som ficava na minha cintura. Mas aqui eu não tinha esse controle. A microfonia em si não é um problema, o problema é quando eu não a controlo. Os alto-falantes tiveram que ficar para o lado de fora. Mesmo assim, a madeira vibrava, então eu tinha que isolar a minha voz dentro da caixa. Para mantê-la reta, parada na minha cabeça, eu testei um forro de capacete de obra, mas ele não dava estabilidade. E eu precisava de uma certa distância da minha boca ao microfone, pois muito do som que eu faço precisa de uma mobilidade nos lábios. Depois de a gente voltar da pandemia, o Chico me ensinou a trabalhar com espuma e eu estofei toda a caixa por dentro. Deu mais conforto e ajudou com a microfonia e a ficar confortável na minha cabeça. A qualidade do microfone não era muito boa, então eu estava sentindo necessidade de melhorar. E aí eu pesquisei na internet qual o melhor microfone para beatbox. Eu cheguei no Shure MS58. Ele é um microfone dinâmico, ou seja, é muito resistente, aguenta altos níveis de pressão sonora e não requer uma alimentação externa. Mas o preço era totalmente fora da minha realidade. Aí eu pensei numa alternativa. E se eu só tiver a cápsula do microfone? É onde o som é captado, sem o corpo e sem a cabeça. E foi o que eu pedi a um amigo secreto de Natal da família. Foi aí que começaram a entrar questões de eletrônica, além da marcenaria, né? Como eu contei antes, o meu avô materno, o Enio, era técnico em eletrônica, né? Minha mãe também foi, mas não seguiu a carreira. Ele sempre deixava eu brincar com as carcaças de equipamentos e desmontar. Eu não tenho receio de abordar equipamentos eletrônicos. Algumas pessoas vêm para mim, inclusive, e acham que eu sou especialista nisso e me dizem que tem medo de mexer em equipamentos. Quando eu precisei soldar o cabo da cápsula do microfone, eu simplesmente fui procurar na internet como fazer. Mas eu sei que essa facilidade vem desse meu lugar de infância.
Toda vez que eu tô soldando algo ou tentando entender um equipamento, eu lembro com carinho do meu avô. A minha mãe diz: Pereirinha ia estar muito orgulhoso de ti, hein? Essa frase me faz lembrar de um parágrafo de Rose na página 102, onde ela comenta que as forças sonoras negras do rap são, em grande parte, uma consequência das tradições culturais negras, da transformação da vida urbana pós-industrial e do contexto tecnológico contemporâneo. Muitos de seus profissionais foram treinados para consertar e manter as novas tecnologias dos privilegiados, mas, em vez disso, usaram essas tecnologias como ferramentas básicas à expressão cultural alternativa. Nessa questão, eu lembro da história que eu contei no começo sobre a música do Jorge de Capadócia e também da fala do Luiz Antônio Simas no mini documentário Marcelo D2, Iboru e o Novo Samba Tradicional, quando ele diz que... Primeiro eu pensei muito numa ideia, eu acho essa ideia fascinante, cara. As pessoas fazem uma confusão, a meu ver equivocada, entre o que é tradicional e o que é antigo. Tudo que é tradicional é dinâmico, se movimenta e continua fazendo sentido. Então me parece que tua ligação com a ideia da tradição é absolutamente contemporânea. A tradição é aquela pedra, né? Quanto mais para trás você bota um impulso para jogar a pedra, mais para frente ela vai. Tem um sentido mesmo de tradição que eu acho bonito. Pensar a vida como memória, sabia? Eu senti ali, até na escolha do repertório, na coisa toda, porque é um fundamento, cara, crucial de cultura de rua, de cultura africana, de cultura não branca, aquela coisa toda, né? Quando eu reencontrei esse lugar, eu comecei a pedir lixo eletrônico para as pessoas nas redes sociais. Eu recebi muita coisa, muita mesmo. Carregador de celular, laptop, monitores de tubo, mesa de som, teclados de computador, teclados musicais, rádio, toca-fita, toca-disco, uma infinidade de coisa. Eu me sentia rico. Eu comecei a vasculhar esses equipamentos e tentar criar outros objetos sonoros. Essa situação tem a ver com o que Rose descreve na página 40, que, organizado em um território urbano abandonado, como um playground, o hip-hop transformou peças tecnológicas destinadas aos lixos industriais e culturais em fonte de prazer e empoderamento. Mas eu precisava focar agora na intitulada Caixa de Batida, que é uma tradução literal de beatbox. Além de um microfone de qualidade, eu precisava de um sistema de som de qualidade. Aí, mais uma vez, eu fui à internet, buscar algo que fosse bom, com entrada para microfone e que fosse com bateria. Eu juntei um dinheiro e pesquisei caixas de som na internet. Aí eu encontrei a caixa amplificada Amvox recarregável 180 watts, que além desses dois recursos, tem um efeito de eco. Esse efeito, ele pega o som original e cria um looping de um atraso único várias vezes sucessivas. Cada eco distinto é mais baixo em volume do que o anterior, criando um feedback atrasado do sinal de áudio original. A caixa também tem uma conexão Bluetooth, podendo assim me conectar com qualquer dispositivo de som que requer essa conexão, como um celular, por exemplo. Ela ainda vinha com um rádio e uma potência sonora de 180 watts, que é muito mais alta do que a primeira versão. A caixa tem um alto-falante principal, que é um woofer, que é um alto-falante usado para reproduzir frequências graves e médias, e um tweeter, que é um alto-falante que reproduz som agudo. Com essa potência, a caixa atinge mais de 50 decibéis, que se compara a uma conversa em voz alta. Além disso tudo, ela ainda tem luzes LEDs que eu aproveitei para agregar na caixa, pois as luzes elas reagem a cada som emitido pelos alto-falantes. Me perguntam muitas vezes se o volume de som da caixa prejudica a minha audição ou como que eu aguento volume alto, e eu respondo que, como eu preciso de muito isolamento interno para não gerar microfonia, ela também isola meus ouvidos. Inclusive, eu sempre preciso perguntar se as pessoas estão escutando bem o que eu estou fazendo, porque dentro da caixa eu escuto baixo e confortável do que está sendo emitido pelos alto-falantes. Outra questão acústica é que, tradicionalmente, os alto-falantes eles ficam com o corpo colocado na parte de dentro da caixa de som, né? Então, deixando apenas o cone e a armação superior para fora. Como a caixa de batida, a minha cabeça e o microfone já ocupam esse espaço, os alto-falantes eles ficam para o lado de fora da caixa,
o que faz perder algumas frequências mais graves. Eu podia fazer um avanço para suprir isso, mas a caixa ficaria mais pesada para frente, o que já é por causa do imã que o alto-falante tem. Além do mais, o uso prolongado acaba esmagando o meu nariz, que é o principal suporte interno frontal. Tanto que nas últimas modificações eu coloquei 2 ímãs na parte traseira da caixa para equilibrar esse peso, pois o meu pescoço aguenta bem o peso total. Isso me deixa livre para me movimentar, caminhar e até dançar ao ritmo do que eu estou improvisando. É muito caro para mim, como rigor de pesquisa, que nada que é colocado na caixa de batida seja meramente estético. Tudo é funcional e serve para alguma coisa. A antena de rádio que foi trocada por uma maior do que a original, as marcas de perfurações antigas, quando ela tinha vários alto-falantes ligados em série, as bordas com cola quente para ajudar no isolamento acústico, tudo é um acúmulo das escolhas e modificações que foram e são feitas nela. Atualmente eu troquei a cápsula de microfone por um microfone inteiro, o que me possibilita utilizar qualquer tipo de microfone nela. Agora a cápsula virou um microfone independente, que também pode ser usado com outros equipamentos. Na parte de cima, eu criei um suporte para uma pequena pedaleira loop que eu adquiri. Ela funciona com uma bateria de 9 volts. Essa pedaleira ela me permite loopar a batida criada com beatbox, criando uma base rítmica. Com isso eu posso acumular outras sonoridades em cima dessa base. Para entender melhor o que é um sample loopado, eu trago aqui um trecho da Rose nas páginas 118 e 119. O sample ele permite que os músicos de rap desenvolvam uma das características musicais mais antigas e centrais do rap, o breakbeat. Designada a melhor parte de um grande disco por Grandmaster Flash, um dos DJs pioneiros do rap, o breakbeat é um trecho onde a banda se decompõe, o breakdown, a seção rítmica é isolada e, basicamente, o contrabaixo e o baterista fazem os solos. Os breakbeats são pontos de ruptura com seus contextos anteriores, pontos em que os elementos temáticos de um trecho musical são suspensos e os ritmos subjacentes são colocados no centro do palco. Na fase inicial do rap, os breakbeats formaram o núcleo das estratégias de mixagem dos DJs de rap, executando os toca-discos como instrumentos. Os DJs desenvolveram elementos ritmados bastante atrativos em uma canção, criando uma nova linha composta apenas do ponto mais culminante do original. O efeito é precursor da maneira como os rappers atualmente usam o recurso do looping nos samplers digitais. O loop é uma característica do rap que eu aprofundei os estudos nessa pesquisa. Rose usa uma citação interessante de Christopher Small sobre a questão da importância do ritmo na música africana na página 107, que é a seguinte: uma sequência de chamada e resposta pode durar várias horas, com a repetição aparentemente monótona da mesma frase curta cantada por um líder e respondida pelo refrão. Mas, na verdade, variações sutis acontecem o tempo todo, não apenas nas próprias linhas melódicas, mas também em sua relação com o complexo ritmo cruzados nas batidas ou palmas que os acompanham. As repetições da música africana têm uma função temporal que é o inverso da música clássica ocidental, de dissolver o passado e o futuro em um presente eterno, no qual a passagem do tempo não é mais notada. Também na página 112, Rose cita J.A. Sneed sobre a questão da repetição. Na cultura negra, a repetição significa que há circulação, que é equilíbrio. Na cultura europeia, a repetição deve ser vista para não ser apenas circulação e flow, mas acumulação e desenvolvimento. Na cultura negra, a coisa, o ritual, a dança, a batida, está lá para você pegar quando você voltar para buscar. Se há uma meta, ela é sempre adiada. Ela é continuamente cortada, voltando ao início, no sentido musical de um corte, como uma ruptura abrupta e aparentemente desmotivada. Um da capo ocidental, com uma sequência já em andamento e um retorno voluntário a um trecho anterior. A cultura negra, na interrupção, constrói acidentes em seu alcance, quase como se fosse para controlar sua imprevisibilidade. E para arrematar, eu trago Rose na página 112 e 113, quando ela escreve que o rap usa a repetição e a ruptura em formatos novos e complexos, se desenvolvendo sobre as forças culturais negras consagradas.
Os avanços na tecnologia facilitaram uma ampliação no alcance da desconstrução e da reconstrução do breakbeat e tornaram mais acessível os usos complexos da repetição. Agora, a almejada linha de baixo ou bumbo na bateria podem ser copiadas em um sample, junto com outros sons desejados e programados para fazer um loop em qualquer tempo ou sequência requeridos. O rap depende do loop, da circularidade do ritmo, do corte ou do breakbeat, que sistematicamente rompem com o equilíbrio. No rap, ainda, o próprio breakbeat é reposicionado em loop, como repetição, como equilíbrio dentro da ruptura. O rap destaca pontos de ruptura à medida que equaliza esses pontos. Com essas leituras ficou nítido para mim porque a vontade de comprar uma pedaleira onde eu poderia gravar partes do beatbox que eu faço e isso ser a base da minha experimentação. Também entendi que com o rap, através da sua escuta, modos de fazer e operações me foram ensinados em várias camadas sobre ritmo, sample e loop. A aquisição dessa mini pedaleira loop e acoplando ela à caixa de batida abriu novos horizontes na minha prática. Além desses recursos, criei, junto com o Chico, um suporte para eu colocar uma câmera de ação ou celular nela feito de cabo de rolo de pintura. Com esse suporte, eu deixo as mãos livres para filmar as performances, tanto para registrar quanto para transmitir pela internet ao vivo. A caixa de batida sempre se modifica cada vez que eu a uso, ou transporto, ou mudo minhas preferências do que eu quero fazer ou o que eu acho para onde ela pode me servir melhor. Ela ganhou uma importância no meu trabalho maior do que um simples objeto. Ela virou, de uma certa forma, uma parte do meu corpo quando eu a uso. Ela é um órgão que eu posso tirar e colocar. Tanto que as pessoas veem a parte interna, acho que não conseguiriam usar e ninguém nunca pediu para provar. Isso é curioso, inclusive. Ela causa um grande impacto visual e pelo resto desse trabalho eu vou relatar várias denominações que as pessoas já deram para ela. Aliás, algo que me diverte são as várias reações das pessoas ao me ver performando com a caixa de batida. Acho que esse é um dos motivos pelo qual eu não vejo ela sendo exposta como um objeto em si, como já me sugeriu o Pedro, por exemplo. Eu acho que nós dois só ganhamos propósito, se essa é uma boa palavra, quando a gente está junto improvisando. Ela é uma grande parceira de trabalho e me levou para vários caminhos durante essa pesquisa, tanto que eu tive que criar um recorte para que a pesquisa não se estendesse mais. A caixa de batida, de certa forma, simboliza a minha escolha por retomar, assumir e usar como ferramenta os elementos do rap. As sonoridades que só ela me proporciona simbolizam também a aproximação com a arte sonora para onde o meu trabalho me leva. Sem falar que a prática de construir e fazer gambiarras através do lixo tecnológico são práticas operativas do hip hop, como dito anteriormente. Eu consigo enxergar no presente o processo criativo que me fez construir esse objeto singular e que tanto me representa na minha história e quem passou por ela. Cada parafuso, fio, madeira, solda, placa eletrônica tem a assinatura de alguém. Improvisando o caos. Agradeço as horas extras do meu anjo da guarda, foram bastante. Mestre de obra-prima, influência da Sensimila na rima, nuclear como Hiroshima, peão de obra de arte, afluência da raiva na rima. Papai, quando eu crescer, eu quero ser um MC, ser um MC. Quando todos os testes da caixa de batida foram feitos, eu queria experimentá-la, mas ainda estávamos numa pandemia. Só recursos de streaming ao vivo eram possíveis para se apresentar para um público. Eu me dei conta que eu não queria ensaiar antes de apresentar, eu queria que o risco, o erro, o surpreendente, até para mim, estivesse junto na obra. Com a possibilidade de teste de Covid e procedimento de segurança, eu pude começar a frequentar a casa do Chico, onde ficava também o seu novo ateliê. Lá começamos a fazer lives que intitulamos 2 Andares. Como o ateliê tem 2 andares, eu me instalei na parte de cima com meus equipamentos. O Chico ficava na parte de baixo e ficávamos improvisando por 30 minutos, mais ou menos. Após a improvisação, a gente assistia tudo que foi transmitido e gravado, comentava sobre o que nos interessava e o que achávamos que podia melhorar. Uma peculiaridade das lives e que se popularizaram na pandemia era a interação que a pessoa que realizava a transmissão devia ter com o seu público, para que essa plateia não perdesse o interesse e se mantivessem conectados ao que estava acontecendo. Nós não tínhamos essa preocupação, até mesmo por uma questão física. A gente ficava longe do computador e do celular que filmava e transmite a performance.
Relembrando agora do movimento de assistir o que acabava de ter sido feito, eu penso que fazíamos duas vezes para nós. Uma executando a performance e a outra assistindo a execução da mesma no vídeo registro. Cada vez mais eu tenho trazido essa ideia para o meu trabalho. Não que eu não me importe com o que um público pensa ou sobre como ele vai reagir ao trabalho, ou até mesmo que ele só tem valor pelo número de pessoas que pagam com dinheiro ou seu tempo dedicado para assistir. Mas me tirou um peso gigante. É sempre uma força muito grande para que todos esses esforços sejam avaliados ou ainda de lidar com as expectativas de que esse é o papel do artista, gerar produtos apreciáveis. Quando eu busco a academia como espaço de experimentação e construção de conhecimento através do meu trabalho, sem esperar nada além disso, como retorno financeiro ou reconhecimento, por exemplo, é porque eu acredito que esse é o espaço para um processo criativo prolífero. Avançando no tempo, por questões de trabalho, eu fui morar por 6 meses em Gramado, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, que fica na Serra. Lá eu reencontrei meu colega e amigo Rodolfo Ruchensky, que havia feito experimentação reativa 1802 comigo e com o Chico. Propus para ele que nós fizéssemos algo na rua, que envolvesse a caixa de batida e a dança break que ele continuava praticando. Ele me perguntou se nós iríamos fazer algum roteiro ou se tinha alguma linha. Eu disse que eu só queria improvisar. Assim, criamos o Azáfama, uma pequena improvisação que fizemos algumas noites no centro da cidade. O nome, em português, significa excesso de pressa, afobação na realização de algum trabalho, muita confusão, atrapalhação, barulho de vozes altas, estridentes, gritaria. Serviu exatamente para o que eu estava procurando quando pesquisava um nome na internet para o que a gente pretendia fazer. Eu, além da caixa na cabeça, usava uma roupa toda branca que eu havia feito antes, que tinha uma camada grossa de tinta que deixava ela com um aspecto quase plastificado. O Rodolfo, ele usava uma máscara LED que eu adquiri na internet e um figurino floreado que tapava todo o seu corpo. Nós dois fazíamos duas figuras bem fora do cotidiano. Pegamos a autorização da prefeitura para realizar as apresentações e fomos para a rua. Gramado é uma cidade turística. Pelo frio, muitas pessoas do Brasil inteiro vêm para a cidade para ter essa experiência. E também por vários eventos que ocorrem no calendário da cidade. Então, nosso público, além de nossos colegas de trabalho e de moradores, eram basicamente turistas. Novamente, eu estava na rua, com todas as características que impulsionam tanto um trabalho realizado nela. Basicamente, o que fazíamos era, eu fazia beatbox e o Rodolfo dançava. Para mim, era quase que inevitável pensar no começo do hip hop, nas ruas de Nova York, onde os b-boys e os DJs improvisaram suas sonoridades e movimentos. Rose fala sobre isso na página 84, quando ela escreve que os primeiros DJs conectavam seus toca-discos e caixas de som a qualquer fonte elétrica disponível, incluindo postes de rua, transformando parques públicos e ruas em festas improvisadas e centros comunitários. Embora o improviso de equipamentos estéreos em ambientes públicos não seja uma exclusividade do rap, duas inovações creditadas aos imigrantes jamaicanos DJ Kool Herc separam o rap de outras músicas populares e preparam o terreno para mais criações. Ele era conhecido por suas enormes caixas de som de sistema estéreo, que ele chamou de Herculoids, e sua prática de estender os breaks instrumentais obscuros criou uma colagem infinita de batidas de dança chamadas de B-beats ou breakbeats. Aos poucos, com o público, com a dança do Rodolfo e com os recursos, eu ia improvisando e desdobrando outras possibilidades para a performance. As improvisações aconteciam à noite e as pessoas formavam uma roda à nossa volta. Algumas ficavam um tempo, continuavam a caminhada, famílias inteiras, casais, grupo de amigos nos assistiam. Aos poucos, eu percebi que, além da batida, eu poderia interagir com aquele público. Com um inglês bem tosco, que pedia para as pessoas baterem palma em um ritmo. Agradecia nesse inglês as pessoas que contribuíam com algum valor em dinheiro ou aplaudiam o final. Improvisava cantar em um jeito rhythm and blues, com coisas que eu via na hora, ou como estava o clima. Então eu comecei a ligar o rádio aleatoriamente na primeira estação que parasse. Nesse momento eu comecei a pensar em um elemento do rap que é o flow.
Segundo a Wikipédia, o flow é uma terminologia usada no mundo do rap para designar a maneira como o rapper encaixa as palavras e frases no instrumental, beat. Ou seja, é a fluidez com que a letra se encontra no ritmo, ou o domínio do ritmo da letra de acordo com a batida da música. Seria o equivalente à melodia na música cantada. No Brasil, a gente chama de levada também, por causa dos repentistas do Nordeste. Ou como alerta Speed na música Timoneiro, de 2001. Não adianta chamar de flow, o que pra mim sempre foi levada. O repente se assemelha ao freestyle do rap, pois é uma arte poético-musical comum no Nordeste do Brasil e caracteriza-se pela improvisação de estrofes, ou seja, pela sua composição no momento da apresentação. O freestyle no rap se caracteriza principalmente por letras improvisadas do rap, expressando o que sente sobre determinado assunto, mas cantando um flow certo. Nas batalhas de MC, 2 rappers fazem freestyle, geralmente tirando onda do adversário, pontuando características físicas ou de como rima, ou na batalha de ideias, como é dado um tema para o MC ter que mostrar suas habilidades no assunto. O público é quem decide o vencedor. Em uma das noites, eu estava sintonizando o rádio em uma estação e estava tocando um comunicado sobre a importância da vacinação para a prevenção do Covid. Era uma narração bem característica de rádio. Eu apenas comecei, digamos, a gesticular o que estava sendo dito. Era uma dublagem, mas como não se pode ver a minha boca, eu tinha que enfatizar ela com o corpo, dando ênfase com as mãos e com o corpo. Era um sample aleatório tirado do cotidiano, com um rádio que eu utilizei para compor a performance. Quando eu fiz isso, 2 reações me chamaram a atenção. Bom, quem nos conhecia deu muita risada daquilo e achou divertido eu utilizar uma voz aleatória do rádio para dublar com o corpo. Mesmo que algumas pessoas tenham perguntado depois se aquilo foi ensaiado, porque de alguma forma o flow, a levada da narração, era sublinhada quase que em tempo real pelo meu corpo. De alguma forma, eu acho que eu inventei um flow de corpo. E percebendo isso, eu tentava seguir esse flow o mais realisticamente possível, mesmo sem saber o que ia ser dito depois. A outra reação era das pessoas que não nos conheciam, que achavam que eu estava falando aquilo na hora, que era a minha voz de verdade. Essa reação era engraçada para mim, que via a emulação daquela voz sendo efetivada para quem passava. Eu comecei a experimentar com outros flows que se apresentavam. Narração de futebol, pastor evangelizando, propaganda, tudo sem ser escolhido, apenas quando caía uma estação que estava acontecendo isso. Eu comecei a perceber que existia humor nesse trabalho e que eu tinha facilidade com isso e que o elemento humorístico podia ser cada vez mais explorado na pesquisa. Além disso, esse era um momento de descanso para o Rodolfo na performance, que usava o corpo bem mais exaustivamente do que eu. Também com o rádio era usado para dançar as músicas que estavam sendo tocadas nas estações. Eu me lembro de uma menina, que devia ter uns 5 anos, perguntou o que a gente era e eu respondi que a gente podia ser o que ela quisesse. Ela ficou muito feliz. Dançou ao lado do Rodolfo enquanto tocava uma música pop de uma rádio aleatória. A aleatoriedade, o improviso me impulsionaram nesse trabalho. Interessante que eu já falei várias vezes nessa pesquisa sobre improvisação, que o MC faz a rima com o que ele está observando no momento, que ele não planeja a rima, que o grafiteiro que não sabe onde vai pintar e se coloca em relação à rua, e que assim como o b-boy, eles fazem tudo na hora, improvisando. Mas aqui eu gostaria de trazer algumas considerações para esse termo, como a ideia de improvisação está ligada a diversas atividades humanas que se apresentam em todas as artes. A sua definição pode variar conforme o caso. Segundo a Wikipédia, para tomar uma definição compartilhada pelo senso comum, a improvisação na música é principalmente a habilidade de simultaneamente produzir e interpretar, dentro ou não de parâmetros harmônicos ou rítmicos, melodias, ritmos ou vocalizações. De acordo também com a Wikipédia, o teatro de improviso espontâneo ou de improvisação é um teatro todo ou parcialmente baseado na técnica de improvisar, ao invés de se basear na dramaturgia. A técnica consiste em um ator interpretar algo que não foi previamente pensado, escrito ou elaborado.
Ainda no território do teatro, em um texto chamado 11 Puntos para Entender la Improvisación en la Comedia dell'Arte, de Ferdinando Tavani, nos mostra que para realizar esse tipo de atuação era necessário que os atores tivessem um corpo treinado diariamente para a gestualidade, soubessem de cor trechos de diversos textos e tivessem a noção da sua função como personagem em uma cena e tivessem uma estrutura básica de acontecimentos para realizar o jogo. Logo no começo do texto, na página 4, Tavani nos conta que, en realidad, la idea de que la improvisación sea resultado de espontaneidad es moderna. De hecho, se remonta al romantismo. Hasta el siglo XVIII, la improvisación era un ejercicio que se practicaba en las escuelas, academias, corte y también en las plazas de los pueblos en el ámbito de competencias populares entre poetas e improvisadores. En todos esos casos, se trataba de una exhibición de saber y no de espontaneidad. Era una manera para demostrar el dominio de un amplio patrimonio literario. Para poder improvisar unos cuantos versos, era necesario haber aprendido muitos poemas de memória. Viola Spolin também é uma referência bastante utilizada quando se busca exercícios de improvisação através da estruturação de jogos. De modo geral, para improvisar, é importante exercitar e repetir recursos e operações técnicas para que a gente tenha um tipo de repertório de soluções que vão se aplicando em um tipo de estrutura prévia, como um roteiro básico de ações para o teatro, o canovaccio da Commedia dell'arte. Um ritmo e uma sequência harmônica e partes estruturadas como refrão e estrofes para a música e para a letra, a métrica para a poesia, e assim por diante. No caso de Azáfama, eu tinha um repertório de operações prévias que eu trazia de outros trabalhos e treinamentos, assim como Rodolfo. Importante também é considerar que a improvisação tem a ver com um aspecto do nosso modo de vida de periferia de terceiro mundo, e tem a ver com o conceito de gambiarra nas artes, com o de subversão, quando a gente usa as coisas de outra maneira, para outras finalidades diferentes das que seriam as corretas. Quando a gente encontra outros caminhos e saídas, mesmo que por necessidade. Quando eu fiz com o rádio, por exemplo. O crítico e mídia ativista Ricardo Rosas, que ajudou a difundir o conceito de mídia tática no Brasil, identificava uma atitude política na utilização de gambiarras. Nas páginas 19 e 20 do texto Gambiarra, alguns pontos para se pensar uma tecnologia recombinante de 2008. Ele diz: a gambiarra, no entanto, é aplicada corretamente pelo senso comum para definir qualquer desvio ou improvisação aplicados a determinados usos de espaços, máquinas, fiações ou objetos antes destinados a outras funções ou corretamente utilizados em outras configurações. Assim, posto e usados por falta de recursos de tempo ou de mão de obra. Acima de tudo, para entender a gambiarra não apenas como prática, criação popular, mas também como arte ou intervenção na esfera social, é preciso ter em mente alguns elementos quase sempre presentes. Alguns deles seriam a precariedade dos meios, a improvisação, a inventividade, o diálogo com a realidade circundante local, com a comunidade, a possibilidade de sustentabilidade, o flerte com a ilegalidade, a recombinação tecnológica pelo reuso ou novo uso de uma dada tecnologia, entre outros. Com relação ao jogo entre improvisação e estrutura no rap e nas minhas improvisações com a caixa de batida, eu penso em um comentário de Trisha Rose sobre as suas entrevistas. Na página 122, ela diz que Gary Kugleston, engenheiro de gravação especializado em rap da INS Records em Nova York, explica como os produtores organizam os sons. Primeiro, empurrando a bateria para o primeiro plano e para o centro do trecho e, em seguida, usando efeitos para manipular os sons graves. Se você está usando um sample de bateria em um disco de rock, você quer que ele se encaixe na mixagem com todo o resto. No rap, você faz o que pode para que ele sobressaia, adicionando efeitos, equalização e fundo para fazê-lo soar sujo. De um certo modo, parecido com o jeito que pensa um engenheiro de som no rap, procurei brincar em cima da batida e da sua estrutura, pela variação e repetição e pela alternância de frequências graves e agudas e de acentos fortes e fracos. Quanto ao texto, eu escolhi como amparo algumas palavras ou assuntos para brincar em cima.
A Zafma foi um improviso, não tinha uma estrutura, mas parte de microestruturas. E, repetindo, fui cristalizando uma estrutura geral que era variada com a resposta das operações, com a resposta do público e outros fatores. E com isso, eu fui percebendo, criando e me aperfeiçoando em outras operações que não estavam previstas, como o uso do rádio e todos os seus desdobramentos, por exemplo. Saltando um pouco no tempo, após essa experiência, eu tive um compromisso acadêmico e pelo qual eu esperava muito, o congresso da Abrace, que é a Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas. Eu queria muito mostrar meu trabalho nesse espaço, ter uma troca com os meus pares e poder viver essa prática. O evento foi em Belém do Pará, no norte do Brasil, uma região que eu nunca havia visitado e que só essa jornada já seria algo marcante. Nesse momento, o Chico fez uma caixa de batida também para ele, para performarmos em dupla. Foi um processo muito bacana porque eu auxiliei ele a fazer um objeto único, que eu só tinha a experiência de fazer uma vez. Ajudar ele a produzir uma caixa de batida me deu a dimensão de poder olhar de fora como o meu processo aconteceu, de poder ter um pensamento consciente, crítico e analítico, como eu estou fazendo nesse trabalho, de como se dava o meu processo. Nós inscrevemos no evento a performance CRIO 2K. A sinopse dizia o seguinte: é uma performance sonora dos artistas Chico Machado e Ricardo Zigomático que parte de objetos sonoros que eles construíram, colocados em suas cabeças. Com esses aparelhos, eles cantam, produzem batidas e interagem com a plateia, criando músicas a partir do que se vê. Tudo com muito humor, onde eles assumem essas criaturas vindas de Alfa Centauro, que vieram discutir arte com os humanos. A ideia era se utilizar de alguns conceitos, vamos dizer assim, entre aspas, batidos da academia tradicional. E também brincar com a sonoridade de alguns nomes como o Deleuze, o Guattari e o Foucault, com os quais eu usava a pedaleira loop para criar um sample e com eles criar um ritmo. Esse foi outro momento que eu pude brincar com sample loop, duas operações do rap que eu podia reinterpretar. E também essas operações traziam humor para mim, reconfigurar nomes próprios de pessoas respeitadas e transformá-las em uma batida cadenciada para o rap me trazia e me traz uma satisfação irônica pela subversão que isso faz. Subversão essa que me aproximou do rap e da cultura hip hop desde o meu primeiro contato com ela, né? Cada vez mais eu fui me interessando dentro dessa pesquisa pelo deboche, ou pelo, entre aspas, alta cultura, ou pelo padrão correto estabelecido, e até mesmo pelas línguas que nos colonializam. Como dito na sinopse, brincávamos que esses dois seres vieram do espaço e para falar do conceito de performance. Com isso, começamos sessões de improviso e fomos fixando o que achávamos legal e o que ficasse com um tempo ou duração aceitável. A gente ia gravando essas improvisações, assistindo elas, e depois editava e colocava esses vídeos nas redes sociais. Para viajar com segurança e de avião, com as caixas de batida, eu e o Chico fizemos cases de proteção para as duas caixas. Novamente, só nós dois, através das nossas experiências acumuladas, poderíamos fazer esses cases. Chico comprou material, tecido, espuma, velcro, alça e cola de contato. Começamos a medir e colar sem costuras. Primeiro fizemos uma caixa de espuma do tamanho da caixa de batida, depois colocamos o tecido em volta e finalmente as alças. Podíamos decolar. Foi muito interessante performar para esse grupo de pessoas no congresso em Belém. Algumas delas até são referências que eu estudei na faculdade. Mas o que gostaria de trazer aqui foi os olhares que o trabalho teve quando nós conversávamos depois da performance, em outros momentos. Um colega veio muito interessado falar do trabalho, porque o doutorado dele era sobre luthieria, que é a construção e manutenção de instrumentos musicais, e queria saber da gente, como luthier, como foi a construção dos instrumentos. Teve uma professora que veio nos falar que deveríamos pensar mais em usar o corpo quando estamos usando máscaras. Outro colega que estuda trilha sonora para o teatro nos perguntou como que era a composição das músicas. Eu percebi como o meu trabalho está nesse entre-lugar e que ele transita pelas artes.
Quando cada pessoa de campos distintos das artes entra em contato com ele, cada um traz o seu olhar singular para o meu processo. Depois do evento em Belém, eu evito chamar a caixa de batida por outro nome que não seja esse, para deixar as pessoas escolherem como chamar. As várias designações que ela recebeu na Abrace, e ainda recebe, são bem mais interessantes do que eu determinar o que ela é. Isso também provoca um processo criativo na pessoa que entra em contato com ela e tenta defini-la. Esse espaço poético, criado pela relação estética que o público tem com ela, seria deixado de lado se eu, como criador dela, a definisse. Esse é o exemplo do prazer que eu tenho de criar com o público, mesmo que esse seja um exemplo sutil. Ele também me deixa aberto para perceber o que meu próprio trabalho está falando para mim e que eu não poderia escutar estando apenas preocupado em definir o que ele é. Eu pensei mais profundamente nos elementos que me interessavam no rap: o beatbox, o flow, a rima, o sampler, o freestyle, improviso. De alguma forma, eu queria experimentá-los, deslocá-los da forma convencional que são usados. Talvez eu não tivesse consciência disso naquela época, mas hoje eu tenho. Pois, como diz o parte 1 em A Força da Sugestão, de 2010... Existe mais que um grau ou dimensão, descendo da ilusão, transforma o mágico e desejo. Nem tudo que vejo inspira poesia e ritmo. O resultado é íntimo, potente, feito dor de parto divas. Defino o trato, entendam meu relato. MP3 Cerato, vinil CD eu trato. Uma das formas que eu experimentei foi no evento Mars, Mostra, Arte e Sonoridade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na qual eu fiz uma performance onde eu usei 2 toca-discos, como um DJ, mas sem o mixer e a mini pedaleira loop. Com a pedaleira eu podia samplear um loop de beatbox que eu fazia na hora, e com os toca-discos eu tocava vinis que não eram de músicas. Eu fui a um sebo de discos de vinil e perguntei ao dono se ele tinha discos que não eram de música. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que saberia quando encontrasse. Ele me levou ao fundo e, em uma caixa com álbuns muito baratos, eu achei um tesouro. Eram álbuns de cantos dos passarinhos brasileiros, efeitos de teste de som com vidro quebrando, bombas, álbuns de discurso. Todos eles eu ia mixando analogicamente e aleatoriamente durante a performance. Me interessa estabelecer uma relação ativa com as mídias, desde as redes sociais como o WhatsApp e o Reels do Instagram, dos quais muitas vezes eu insiro elementos no meu trabalho, até os discos de vinil. Sobre isso, o artista sonoro Christian McClay, que em outras coisas faz colagens físicas com os discos de vinil, faz a seguinte declaração no documentário Record Player, Christian McClay, de 2000. De um certo modo, é uma espécie de gesto revolucionário, porque vai contra o propósito dos discos. Discos tocam uma peça do início ao fim, sempre da mesma forma. Nós normalmente somos passivos em relação a esses discos, mas aqui, repetidamente, nós fazemos o disco ir mais rápido, para frente, para trás. Nós mudamos a gravação e temos uma relação física com o disco, e nós podemos criar a nossa própria música. É importante mostrar como o som é produzido, não apenas colocar a agulha no disco e deixar tocar. A verdadeira interação com o objeto está em transformá-lo, manipulá-lo, fazê-lo ir mais rápido ou mais lento para criar novos sons, e a partir desses sons, esses sons mortos são gravados, desta música que não é viva. Para mim, é colocá-la de volta no contexto de criação, no palco, uma nova música que é viva, que é ao vivo. Usar discos de vinil que não são de música me fez perceber novamente que consegui usar as operações do rap de uma forma desconstruída. Meu objetivo não era criar música, mas sim experimentar operações. Com isso, eu fui pesquisar algumas referências de artistas que eu já conhecia, mas que eu queria me aproximar mais, como o Rahzel.
ex-membro da banda de rap The Roots, que é conhecido por sua habilidade de cantar ou fazer rap ao mesmo tempo em que faz beatbox. A capa do álbum Make the Music 2000 me marcou muito, onde a sua cabeça está em um case de microfone, quase como se fosse uma caixa de batida invertida. Foi um dos primeiros caras que eu vi fazendo o que ele faz. Mas o que mais me marcou e abriu horizontes foi o Reggie Watts. Quando eu vi os primeiros minutos do seu show Special, foi como se eu tivesse sido arrebatado de novo, como quando eu fui pelo teatro. Nele tinha rap, tinha beatbox, tinha flow, tinha sample, tinha improviso e tinha humor, muito humor. Tudo que eu estava procurando. Red me levou para vários lugares que eu nem sabia que eu queria ir. Eu comecei a ver vários e vários vídeos dele, eu queria absorver o máximo possível. Através dele, eu cheguei até uma outra paixão, pelos equipamentos. Era tudo muito simples, mas muito poderoso. Até chegar ao pelo qual eu me apaixonei. A RC505 Loop Station da Boss. Possui 5 pistas de frase estéreo que podem ser reproduzidas simultaneamente. Com isso, ele tem uma maior capacidade de loop. Ele tem botões independentes para record, overdub, play, stop, para cada uma das pistas, para que a gente capture e controle as apresentações de loop com as pontas dos dedos, e com os faders de volume separados para o controle de mixagem das pistas de loop ao vivo. Cada pista pode ter o seu próprio modo de playback, multi, single, one shot, reverse, etc. E uns ajustes de sincronização de tempo, oferecendo um alcance limitado no comportamento do loop. É interessante pensar que a caixa de batida, uma gambiarra low-tech, construída a partir dos meus desejos e que me ofereceu diversas possibilidades e soluções, depois acabou me levando para um equipamento especializado, já sabendo o que eu queria dele. Quando eu comecei a ganhar a bolsa da CAPES, eu pude comprar a RC202, que é uma versão mais simples da RC505, mas também poderosa. Inclusive, eu gostaria aqui de agradecer a CAPES por essa ajuda financeira que pode levar minha pesquisa para outro patamar, podendo comprar equipamento que, sem o aporte financeiro, eu não teria condições. Então eu pensei em criar uma residência, onde eu pudesse experimentar improvisando todas essas ideias e ainda pudesse ter um público vendo isso. Eu queria poder criar uma obra na frente das pessoas, que eu pudesse errar, descobrir, improvisar junto com o público. Existia um lugar onde eu podia propor isso, por os donos terem sido meus colegas de faculdade, e se propor por esse tipo de proposta. É o Polvo Cultural, um bar que fica na Travessa dos Venezianos, no bairro Cidade Baixa de Porto Alegre, um dos locais boêmios da cidade. Minha primeira ação foi escrever para a Danuta, uma das proprietárias do Polvo. Eu propus que fosse no dia de menor movimento do bar, para não atrapalhar a agenda, que já estava em andamento, e que eu não cobraria nenhum cachê, que eu só queria ter um espaço e tempo, que acabou sendo todas as quartas-feiras, às 20 horas, para experimentar. A proposta foi prontamente abraçada por eles, e eu tenho muito a agradecer por terem cedido o lugar e, ao mesmo tempo, acreditar no meu trabalho. Quando eu recebi o aceite, eu logo fui construir uma nova estação de trabalho, algo que eu já tinha em mente. Pensei em algo como se fosse uma mala de mão para levar todos os equipamentos e que ainda pudesse virar uma mesa onde eu poderia trabalhar com os objetos e instrumentos. Novamente, eu fui para o ateliê e comecei a trabalhar com marcenaria. Dessa vez, eu fiz um pequeno desenho, mais como exercício de desenho do que um projeto propriamente dito. Medi o que eu gostaria que fosse dentro dessa mala-mesa, mas também baseei as medidas em malas de bordo de até 10 quilos, aquelas que podem ir junto com a gente em um voo e que cabem no bagageiro do avião. Os equipamentos que ela ia proteger, armazenar e suportar na performance eram a Loop Station RC202, a mini pedaleira Loop, uma mesa de som de 4 canais, microfones, cabos, mini projetor, cabos de força e um suporte para o microfone. Eu também levei um toca-fitas, além de me trazer uma nostalgia das fitas cassetes. Ele tem um gravador onde eu posso usar uma fita em loop feita à mão, onde posso gravar samples de algum áudio para repetir. Com ele também
posso configurar um elemento do rap, mais propriamente do DJ, que é o scratch, quando rebobino e dou play na fita. É como se eu tivesse com um mini vinil, só que trabalhando com forma magnética. Outra questão que eu retomei com toca-fitas foi só trabalhar com os cassetes que não fossem de música, como nos experimentos que eu fiz com os vinis. Eu achei fitas de aula de inglês, audiobook e histórias infantis. É incrível como alguns samples de falas desses cassetes, pinçados assim aleatoriamente, conversavam com as situações ou batidas que estavam acontecendo. Outro equipamento usado é um mini teclado que pertencia ao meu avô e que eu tinha esquecido que havia emprestado para o Pedro, que me devolveu. Virou uma grande peça desse arranjo. Por toda a questão afetiva que ele trazia. Muito brinquei ao lado do meu avô com aquele teclado. 2, porque ele é um Casio SK1, que tem uma peculiaridade que serve perfeitamente à pesquisa. Ele é um teclado sample de 1985. Ele grava uma amostra de 1/4 segundos de som que é colocado no tom de cada uma das 32 teclas. Ou seja, além de ter vários sons sintetizados, ele também é uma máquina de sample que altera a amostra em 32 notas. Mais perfeito impossível. Construí a mala-mesa pensando em todos esses equipamentos, como protegê-los, como transportá-los. No final de tudo isso, o próprio objeto seria a mesa, o palco, onde aconteceria toda a ação. Claro, eu não esqueci da caixa de batida, que teria um papel fundamental na performance, mas eu queria ir além dela, experimentar esses elementos que ela me trouxe à percepção. Comecei a experimentar esses elementos para performance. Era muito nítido para mim que eu queria como base o beatbox, o flow, a rima, o sample e o freestyle como operações de base para se criar algo. Quando começou a surgir um roteiro para performance, eu comecei a pensar nos contextos onde eu estava inserido. Dialogando com o que Rose fala na página 139, as letras de rap estão intimamente ligadas ao seu autor. Ao contrário das tradicionais noções ocidentais de composição, na quais o texto do compositor está em uma esfera separada daquela do intérprete, as letras de rap são as vozes do compositor e do intérprete. O rap funde conceitos letrados de autoria com construções orais de pensamento, expressão e performance. Queria, de alguma forma, colocar o meu olhar do rap, experimentando e reorganizando operativamente e conceitualmente suas características nessa performance. Quando eu comecei a pensar tudo o que eu havia experimentado e aprendido nesse processo, eu lembrei de um parágrafo de Rose na página 136, quando ela sugere que o rap é uma forma tecnológica que depende da reformulação do som gravado em conjunto com letras rimadas para criar sua sonoridade característica. Os rappers trazem precedências culturais negras como suporte à tecnologia avançada. Eles também retomam as práticas orais negras em conjunto com a mistura tecnológica. Eu dei o nome à performance de ensaio, porque além de ser um ensaio a modo como se costuma fazer na música e no teatro, para pôr em prática um grupo de experimentações que pode funcionar ou não para uma obra, como uma música, uma peça, era também uma brincadeira no sentido como o termo é usado na literatura. Ensaio é um gênero literário onde a obra é de reflexão, que versa sobre determinado tema sem que o autor pretenda esgotá-lo, exposta de maneira pessoal ou mesmo subjetiva. Nesse sentido, esse era um ensaio sobre rap, improvisação, performance, só que em vez de escrita, era em forma de ação. Cheguei no primeiro dia e eu não sabia como que ia ser, mas eu sabia que a primeira coisa a ser feita era montar o set. Fui percebendo o tempo que eu gastava nisso. Abrir a caixa, tirar os equipamentos de dentro, montar o suporte, organizar os objetos. Tudo isso eu já tinha feito no ateliê. Mas ali era diferente, tinha as pessoas, os amigos, a expectativa de se tudo ia funcionar. Tudo isso compunha um sentido nesse momento. Teste de som do bar, teste para ver se tudo funcionava, teste para ver se eu me escutava. Eram experiências novas para mim e que eu fui me dando conta a partir das necessidades que apareciam. O ruído que atrapalha, uma luz que não liga, será que é o cabo? Projetor que não funcionou e logo de cara eu já descartei. Eu tinha crescido de complexidade e nem tinha me dado conta disso até montar tudo.
eu tinha feito uma lista de quais ações eu iria fazer a partir do que eu tinha gostado nas experimentações no ateliê. Depois de algumas performances, eu consolidei uma última versão desse roteiro que eu vou utilizar para explicar cada uma das operações que eu descobri e desenvolvi na performance. A primeira ação que eu fazia, e que não foi ensaiada no ateliê, era ligar a TV do Polvo, que é conectada a um laptop. Através dele, eu acessava meu canal no site Twitch, que é uma plataforma para live stream que se popularizou por transmitir pessoas jogando videogames e interagindo com o chat ao vivo. Mas artistas utilizam para apresentar performances sonoras também. Com a TV conectada no meu canal, eu abri uma live pelo meu smartphone e o conectava no suporte de câmera da caixa de batida. Com isso, eu saía do Polvo e dava uma volta na quadra improvisando beatbox ou interagindo com as pessoas que passavam na rua. Enquanto isso, as pessoas no Polvo assistiam toda essa caminhada pela TV. Esse era um momento de trazer de volta as experiências que eu tinha na rua com a caixa de batida e também uma tentativa de trazer um público para ver o resto da performance. Quando eu voltava para o Polvo, eu me colocava na estação de trabalho e ligava um mini projetor que projetava um longo texto contínuo de 56 minutos na minha camiseta. Nele eu questiono o público sobre o que estão entendendo, o que eu estou fazendo ali, elogio algum amigo que eu sabia que iria, ou brincava com algo inocente que eu achava engraçado. Esse texto foi sendo modificado a cada vez que eu ia apresentando. Ele era mais uma proposta de texto aleatório do que poderia casar, sublinhar ou desviar daquilo que eu estava sendo feito sonoramente. Era como um freestyle autônomo ou uma estação de rádio que se autogeria, onde eu já tinha feito a programação, mas não sabia quando ela ia passar. Isso tem tudo a ver com o modo de compor de caras como o John Cage e os seus seguidores como o Namjoon Paik, entre outros. Nesses casos, o ato de compor é entendido como uma escolha de uma sucessão de operações que resultam em sons e formas das quais não necessariamente se tem controle, abrindo espaço para a aleatoriedade e o acaso, que são as heranças do dadaísmo. Então, eu ia pro mini teclado Cássio e começava a dedilhar algumas notas para fazer o que eu intitulei de loop pianinho. Eu não tenho nenhum estudo em piano ou teclado, então era realmente uma brincadeira sonora que eu ia procurando algo que me agradasse. Quando eu achava esse algo, eu loopava na RC202. Isso me ajudava a começar sonoramente a performance e também era como se eu estivesse anunciando para quem estava ali que começou. Além disso, me dava tempo de tirar a caixa de batida da cabeça quando eu tirava o microfone e o smartphone dela. Os dois serviam para serem usados na RC202, pois ela conta com várias entradas. A partir dali, ela ficava ao lado e eu me dedicava ao que estava na estação de trabalho. Com o loop de piano rolando, eu ia para o smartphone e abria o aplicativo de rede social Instagram. Lá eu tenho no meu perfil uma lista salva com stories, que são vídeos curtos feitos por usuários do mundo todo. O que me chama atenção sonoramente em algum story, eu salvo nessa lista, criando uma coleção de samples que eu posso usar na performance. Escolho um que eu acho bacana e loopo também. Depois eu abro o aplicativo de mensagens WhatsApp. Lá eu acesso uma conversa que eu tenho comigo mesmo, onde eu armazeno mensagens de áudio que me são enviadas. No próprio aplicativo, eu dou play e fico fazendo um hot cue manual. Esse é um nome dado por DJs para um recurso utilizado em algumas mesas de som e programas de computador, como o Virtual DJ, que ele destaca e repete um trecho da música. Eu faço isso na minha própria linha do tempo da mensagem de áudio de WhatsApp, indo e voltando ou loopando partes que me interessam. Outra possibilidade que essa linha do tempo proporciona é um botão que serve para ouvir 1/2 ou 2 vezes mais rápido o áudio, caso você esteja com pressa. Eu utilizava porque ele também altera o timbre do áudio, já que ele aumenta a velocidade do pitch, que é um aspecto sonoro que refere-se à forma como o ouvido humano percebe a frequência fundamental dos sons, no qual as baixas frequências são percebidas como som graves
e as mais altas como sons agudos. Com isso estabelecido, eu também loopava esse áudio de WhatsApp, e então eu ia para a área de efeitos da RC202. Às vezes eu já criava o loop com algum efeito. Quando eu começava a experimentar esse loop, geralmente eram com efeitos de alteração de tempo, alteração de textura, efeitos como eco e destaque de alguns loops. Eu ia jogando, compondo com sons, palavras e o que se apresentava. Até mesmo ruídos que podiam aparecer pelo acúmulo sonoro de tantas fontes sobrepostas. Eu percebi que isso também servia como um aquecimento para eu me estabelecer naquele lugar e com aquelas pessoas. Além disso, essa ação tinha um humor pelo conteúdo dos áudios ou de onde eles eram tirados. Como o Instagram e o WhatsApp, aplicativos tão populares nos dias de hoje, isso cria um tipo de identificação, apesar de parecer tudo um pouco estranho. Esse estranhamento também tem um humor para mim. Ele não é um humor da gargalhada, mas sim do estranhamento do quão longe do cotidiano, mas utilizando elementos dele, aquela ação está me situando e surtindo efeito. Outro elemento de humor que eu utilizava pelo estranhamento era o corte seco dessa ação, engatando direto em um agradecimento por todas e todos que estavam ali e por o povo por ter me cedido o espaço. Essa ação eu copiei, ou sampleei, do show do Red Watts. Ele utiliza muito o corte seco de algo muito frenético e de frequência alta para algo silencioso e calmo. Isso também remete ao breakbeat, o corte seco da batida utilizado para ser um sampler. Nessa primeira pausa, que também era um respiro para o público, além de agradecer, eu dizia que iria mostrar a primeira música do meu álbum. E então entrava uma batida de beatbox bem cortada como base. Sem a caixa de batida, as pessoas podem ver o meu rosto e a minha boca, o que torna evidente que quem está fazendo o som é o meu corpo. Aqui eu trago um elemento operativo muito importante, um momento em que o modo de fazer também se torna discurso da obra. Logo após isso, eu sobreponho a outras vocalizações, já emulando outros instrumentos, como o baixo e sintetizadores. Com essa base pronta, em vez de rimar ou cantar, eu apenas ficava falando jargões de um MC, como aham, ou vamos, yo, quero ouvir, e mais outros. Yo, aham, yo, aham. Yo, yeah, vamos, Comumente, esses recursos são cartas na manga utilizadas pelos MCs em uma batalha de freestyle, que os ajuda a chamar o público. Mas também serve para ajudar a perceber o tempo e em qual velocidade BPM a música está tocando, para que a métrica das suas rimas encaixem na batida. De novo, eu cortava muito rápido essa ação. Eu chamo ela de onomatopeia de rap. Aqui, eu já pensava que com isso eu provocaria humor. Pela dita música ter a duração radicalmente menor que uma música que ouvimos no cotidiano e pela sua feitura durar mais tempo que a sua execução. E pela letra não ter conteúdo nenhum, a não ser os clichês que são direcionados a um MC. E ainda utilizavam um som de aplausos, o que me torna uma figura patética, que é um artista que aplaude o próprio trabalho sem importar com o seu público. Com isso, o público também ria e aplaudia junto com o áudio. Após a pausa, anunciava que ia fazer mais uma música do meu álbum. Para isso, eu construí mais uma base de rap, bem básica e clássica como a última, mas, em vez de rimar, cantar, eu fazia o que eu intitulei de Grammy Flow. Também é inspirada em Red Watts, mas também em uma técnica do teatro que eu sempre tive muita facilidade, que é o gramelô, que Dario Fo, em 1998, no seu livro Manual Mínimo do Ator, conceitualizou como um jogo onomatopeico de palavras, com gestos, ritmos e sonoridades particulares, que imita a língua do local onde o grupo se encontra, fazendo uma aproximação melódica, prosódica, fonética e gestual características da cultura onde acontecia o espetáculo, ou, mais comumente conhecido como uma língua inventada. Nessa ação, eu coloco foco em experimentar tipos de flow e gestualidades de um MC, sem me preocupar com o que está sendo dito, mas, de alguma forma, foneticamente, sempre tentando terminar as frases do mesmo jeito. Isso causa uma ilusão de que eu estou rimando.
Quando eu vi o Watts, eu me lembrei do inglês tosco que eu fazia no Azáfama. Tosco porque eu não tenho a prática fluente de conversar em inglês. Isso também causa um certo riso, pois fica muito nítido com a ação que eu não estou comunicando nada, mas sim apenas mostrando a habilidade que geralmente fica em segundo plano em uma música convencional, pois a letra da música costuma chamar mais atenção. Após o Grammy Flow, eu tocava palmas novamente e, de novo, explorava a fonética e a língua com a ação tradução simultânea. Nela, eu havia pré-gravado um áudio de mais ou menos uns 3 minutos, como se eu estivesse traduzindo o que eu estava falando. E, ao vivo, no microfone, eu falava em gramelô com o público experimentando a fonética de várias línguas existentes. Primeiro inglês, depois francês, alemão, russo, espanhol, italiano, japonês e chinês. Eu experimentava fluir por essas línguas, o que é um trabalho mental muito grande, pois eu não falo nenhuma delas. Apenas o que eu faço é brincar com as características fonéticas delas, como o arranhão do alemão, o staccato do japonês, o bico do francês, o mais próximo, por questão geográfica, é o espanhol. Mas mesmo assim, é muito fácil escorregar para o italiano, por exemplo. Boa noite, vocês são incríveis, como Osman Bey Isso é um momento da história otomana que eu não sei muito bem como acontece, mas ele disse, quero falar pequenas questões aqui até a próxima música. Ele fez gestos imitando o som de um instrumento que eu não sei traduzir nesse momento. Agora ele diz que o som, em primeiro lugar, precisamos compreender a importância da arte sonora na expressão humana. Isso, por si só, já é uma ação interessante, mas havia outra camada, a do tradutor, do que eu estava falando. Eu criei um tipo de personagem tradutor que ia se envolvendo com o assunto que estava sendo dito e, aos poucos, ele ia questionando o seu próprio trabalho enquanto reprodutor daquilo que os outros diziam. Ele percebia que ele também gostaria de falar alguma coisa, que ele também tinha uma voz. E, ao alcançar essa autoconsciência, o áudio dava a entender que ele era tirado à força do local onde ele traduzia e brigava e gritava com quem estava fazendo isso, até cortar bruscamente o áudio. Ele espera que, com carinho, vocês recebam ela. Mas será que ele se importa realmente com isso? Que vocês se importem com essa música? Será que ele se importa comigo aqui? O panegírico faz lembrar a tentativa do narrador no campo da poesia. Será que eu estou pesando o clima agora? Eu tenho a minha voz também, eu só não traduzo o que as pessoas falam em outra língua. Eu também quero ter uma voz ativa aqui. Não, peraí. Não, me solta. Não, me solta. Eu quero falar tudo que eu... Não, para, eu vou falar aqui agora. Não, me solta. Não, eu vou dizer agora o que eu... Aqui eu quis brincar com mais uma noção que o rap me ensinou, de que o rap é um estilo musical onde o seu autor é aquele que vai compor, produzir e performar a música criada, sendo muito difícil que eu cante ou performe a música de outra pessoa, como é em outros estilos musicais. Antes do tradutor ter autoconsciência, ele avisava que eu faria mais uma música no álbum. Então, após o seu corte, eu criava mais uma batida convencional e começava a ação que eu intitulei de freestyle ruim. Ruim porque eu não tenho habilidade no freestyle e era exatamente essa inabilidade que eu queria experimentar. Um dos assuntos do rap, desde o seu começo, era e é o MC falando ou contando com toda a sua maestria em rimar palavras e em ter um bom flow. Ou seja, exibir o quanto ele é bom em operar as ações para se fazer um bom rap. Eu queria ir para o lado oposto, mostrar o quanto eu sou ruim em alguma coisa. Uma dificuldade é acertar as métricas da frase dentro de uma batida. Basicamente, para isso acontecer, a primeira frase tem que ter o tamanho da segunda. Eu exagero os tamanhos das frases para que isso cause um ruído com a batida. E o que me ajuda com esse exagero
é a minha segunda dificuldade, que é rimar a última palavra da primeira frase com a última da segunda. Isso é muito básico, até em poesia literária, mas na improvisação, essas palavras elas estão vindo na sua cabeça na hora. Uma técnica para um bom freestyle é você pensar na última palavra da segunda frase primeiro, ou a segunda frase inteira, pois a primeira frase ela vai ser só uma escada para você terminar a rima, falando o que é mais importante. Aqui também se apresenta o recurso do improviso sobre uma estrutura, mas a minha cabeça ela trabalha ao contrário. Vejo algo no espaço ou nas pessoas e eu falo sobre aquilo na primeira frase. Depois, na segunda frase, a minha cabeça ela se divide em dois. Uma parte fica matando o tempo para que a outra parte procure uma palavra que rime com a primeira frase. E ainda a frase tem que ter alguma coerência, né? Tudo isso no tempo da batida. Isso cria uma situação de total desconhecimento para mim, de total surpresa sobre o que o meu pensamento está criando em tempo real. Eu mesmo sou surpreendido sobre o que está sendo criado. Teve 2 situações interessantes que aconteceram. Todas as vezes que eu terminava a performance, eu ia para a rua conversar com as pessoas que foram assistir. Uma pessoa que foi em todas foi o meu amigo Tite, e ele sabia das minhas intenções quando eu realizava as ações, pois com ele eu troquei muitas ideias durante esse processo. Além disso, ele trabalha com música até hoje, então é uma pessoa que conhece o assunto. A primeira situação que aconteceu foi que ele me disse que eu precisava me cuidar, hein? Porque eu estava ficando muito bom no freestyle. Por estar praticando a cada performance, a minha habilidade nessa ação foi melhorando, o que é interessante de pensar. Eu queria que ela fosse mal executada, mas quanto mais eu fazia, melhor eu ia ficando naquilo. Nós comentamos o que eu, como artista propositor dessa ação, iria fazer a partir disso, pois eu não queria mostrar que eu sou bom, eu só queria mostrar. Como as formas de fazer foram ficando evidentes para mim a cada vez que eu performava, eu fui esticando os parâmetros. Forçar as frases para ficarem gigantes até perder o ar, trabalhar com um flow que vai se perdendo até virar uma fala cotidiana ou tentar fugir do ritmo da batida, tentando ir mais rápido ou devagar que ela. Todas essas estratégias eu fui criando enquanto eu fazia. A partir delas, eu trago a segunda situação. Em uma das noites, no Polvo, eu vi uma cena interessante. De onde eu performava, eu conseguia ver a porta e a janela que dão para a rua. Na porta, estavam 2 rapazes que pararam e começaram a se mostrar muito seriamente interessados no freestyle que eu estava fazendo. E na janela, estava o Tite se matando de rir por ver o quanto era engraçado aquela situação em que eu estava me colocando. Novamente, como no Azáfama, reações diferentes de pessoas que me conheciam e que não me conheciam. Isso me fez pensar novamente no humor que o trabalho provocava em mim e em algumas pessoas. E novamente, sem propriamente ter um assunto engraçado, usando texto e palavras, mas por me colocar em ações que podem ou não fazer o riso. E o riso, para o ator, é um dispositivo visível de que funcionou o que ele queria provocar. E, novamente, essas situações me fazem pensar na subversão, agora como um dispositivo de graça. E como o humor pode ser importante na arte, quando questiona modos de fazer que são excludentes, como o certo, o bonito, o perfeito ou o genial. A penúltima ação que eu realizava não foi pensada previamente, mas aconteceu em uma das apresentações onde um grupo de amigos apareceu. Nesse momento, eu estava querendo experimentar também algo mais cantado. Então, na pausa, eu contei à plateia que naquela noite, em específico, tinha alguém muito especial na plateia e que, por coincidência, tinha uma música para ele no álbum. Comecei criando o que, no meu entendimento, é uma base de funk anos 70. Com a base estabelecida, eu improvisava melodicamente cantando apenas a frase "meu amigo" e o nome do fulano, né? Aqui, a ação era improvisar uma cantoria que emulasse não só cantores de funk, como James Brown, por exemplo, mas também o que se estabelece um bom cantar em um reality show onde intérpretes competem. Um canto que estica as palavras e tenta mostrar um alcance vocal diverso com vários timbres.
Novamente, aqui eu me coloco ao ridículo, pois eu não sou um cantor. Apesar de ter uma voz potente e já ter participado de musicais e ter feito aulas de música, o que me dá uma certa noção, eu não sou um artista lembrado pelo meu canto. Aqui eu exagerava tanto nessas características ditas antes, quanto os trejeitos, caras e bocas. Um relato interessante desse momento, de um outro amigo, é que ele disse que segurou o riso, porque ele não sabia se podia rir. Esse relato é interessante da dualidade que esse trabalho traz. Após essa música, que era proposta, ela durava um bom tempo, e então, geralmente, as pessoas batiam palma, acho que mais pelo homenageado que estava na plateia. Aí eu falava que ia tocar mais uma música muito parecida com essa. E eu tocava a mesma base e começava a mesma improvisação, exatamente igual à última. Essa ação durava apenas alguns segundos. O público novamente batia palma, mas agora ria mais. A repetição, ela é uma técnica bastante usada na comédia, pois traz a identificação de algo que a plateia já conhece. Após isso, eu falava que as duas músicas se chamavam Meu Amigo, nome da pessoa, e que o álbum também se chamava Meu Amigo, o nome da pessoa, e que poderia ser achado em qualquer plataforma de streaming de áudio. Aí eu relatava que muita gente reclamava que não conseguia achar as músicas nem o álbum direito, porque os três têm o mesmo nome, mas que para mim era bem nítida a diferença e que era apenas procurar. Novamente, eu tirava risos da plateia pelo absurdo, que é ter duas músicas iguais, com o mesmo nome, e um álbum com o nome das duas músicas. De novo, eu penso na subversão que essa situação traz. Em um momento histórico onde artistas de música lutam em plataformas digitais para se destacar, mas os algoritmos utilizados por elas acabam criando uma fórmula pronta de se fazer sucesso. Algoritmo esse criado com a intenção de entrarmos em contato com artistas que nós não conhecemos, mas poderíamos gostar. A última ação consistia em fazer sobreposições de sons de fontes diferentes e de todos os equipamentos que eu tinha à disposição, fazendo um grande loop ruidoso. Isso me veio à cabeça quando eu entrei em contato com os trabalhos de outros artistas durante a minha pesquisa, que abriram meus horizontes para o que poderia ser a arte sonora. Foram Wagner Menezes, Bina Balbina, Inês Terra, Sandra X e Vitória Shen. Depois de estabelecido essa tessitura de sons, eu ia improvisando com efeitos e ritmos, percebendo o que estava rolando e deixando a sonoridade me levar até o fim. Ali eu senti uma liberdade imensa de trabalhar com som, onde eu organizava e desorganizava ele, sentindo para onde ele me levava. Toda vez que eu performava, como eu falei antes, eu ia conversar com as pessoas que estavam lá, fazia anotações e reformulava partes e tempos a partir dessas conversas. Era realmente um ensaio aberto. O Tite e o meu amigo Júlio, eles foram grandes parceiros de troca de ideias nesse momento. Sobre o que eles achavam que funcionavam, ou sobre alguma coisa inesperada que acontecia. Essa troca foi muito importante para perceber o que eu estava construindo e como eu estava construindo. Como eu comentei antes, as linhas condutoras desse trabalho foram os elementos do rap, e eu entendo que eu consegui chegar a um desdobramento interessante desses elementos. Aqui, para me ajudar, eu trago novamente a Rose quando ela diz nas páginas 141 e 142 que DJs e produtores de rap reestruturam as fórmulas e os temas culturais conhecidos. É nesse contexto que a originalidade narrativa se acomoda. Na era da reprodução mecânica, essas fórmulas e temas culturais estão na forma do som gravado, reorganizado, em loop e recontextualizado. No entanto, a tecnologia de sampling também é um meio de composição, um meio de produção pós-letrada. Ao usar sons e ritmos como blocos de construção, os músicos de rap armazenam ideias em computadores, constroem, apagam e revisam temas e conceitos musicais. Semelhante à maneira como muitas bandas ao vivo lidam com ideias musicais, os produtores de rap trabalham com conceitos fundamentais, improvisando e construindo em torno deles. Escrever música, na era da reprodução eletrônica, é um processo complexo, denso, no qual milhões de sons, ritmos e melodias se tornam fantasticamente acessíveis.
Nesse sentido, eu sinto que eu reconfigurei meus processos de composição com as ferramentas do próprio rap e com o uso de tecnologias diversas. Como escreveu Rose nas páginas 137 e 138, Harry Allen capta a relação entre oralidade e tecnologia no rap ao sugerir que o hip hop humaniza a tecnologia e a torna tátil. No hip hop, você faz com que a tecnologia leve as coisas inimagináveis, obtenha a música a partir de algo que não deveria te oferecer a música dessa maneira. Seguindo com os apontamentos dessa autora, na página 64, ela traz a seguinte questão. Como Arthur Jaffa apontou, as continuidades estilísticas em break, grafite, rap e construção musical parecem se concentrar em torno de 3 conceitos: fluxo, camadas e rupturas na linha. Ela aponta que, de um modo geral, no hip-hop, seja no rap, seja no grafite, as composições são colocadas em movimento e interrompidas abruptamente, com quebras de diversos tipos, mas sustentam o movimento e a energia por meio da fluidez e do fluxo. Ela também escreve nas páginas 65 e 66 que a música e o vocal no rap também privilegiam o fluxo, as camadas e as rupturas. Os rappers falam explicitamente de flows nas letras, referindo-se a uma capacidade de se mover fácil e poderosamente através de letras complexas, bem como o do fluxo na música. Rose analisa o fluxo, o movimento e a sua interrupção abrupta como um recurso recorrente no rap e como os DJs trabalham com sobreposições de sons em camadas, criando um diálogo entre músicas ampliadas e palavras. Ao dialogar com esses recursos nessa performance, eu contemplei os meus desejos de reformular essas questões do hip-hop e também questões pessoais. Rose fala nas páginas 136 e 137, ao redefinir a constituição da originalidade narrativa, da composição e da memória coletiva, os artistas de rap desafiam os aparatos institucionais que definem propriedade, inovação, tecnologia e autoria. Ou seja, não me interessa defender um discurso pelo uso de palavras e averbações, mas através das operações propostas tensionar narrativas que podem ou não chegar a mim através de relatos e comentários. Como rima a parte 1 em Daido de 2021... Então grito enquanto escrevo, respiro aliviado e adormeço festejando. Se o caos chamar por baile eu não reclamo, se o caos chamar por baile eu não reclamo. Acredito que essa forma de fazer convida quem vê a se interessar pelos meus interesses. Como, por exemplo, quando eu me dou conta que posso manipular os sons que estão dentro da minha cabeça a partir da minha boca, que eu não preciso aprender um instrumento de uma forma convencional. Esse é um modo operativo de aprender música, que o rap mostra através das suas práticas. Rose fala nas páginas 131, 132 e 133 que Chokely acredita que a sua ignorância da especialização musical formal o permite ver além do que foi entendido como construção sonora correta e adequada, dando-lhe uma maior amplitude de movimento criativo. Ao lidar com rap, você tem que ser inocente e ignorante em música. Músicos especializados não são ignorantes em música e não podem ser inocentes em relação a ela. Por exemplo, certas tonalidades precisam estar juntas porque você tem esse aprendizado e isso faz sentido musical para você. Podemos usar uma tecla preta, uma tecla branca, tocando juntas porque funciona para uma parte específica. O músico dirá, não, essas são as teclas erradas, os tons são conflitantes. Nós não vemos as coisas dessa maneira. Os comentários de Chokely sobre aprendizado formal e sua relação com a inovação musical, bem como as respostas críticas às estratégias dele, apresentam uma semelhança impressionante com as críticas ao pianista de bebop Thelonious Monk por seu método não especializado de jazz ao piano. Como observa o historiador Frank Tirro, na década de 1950, as composições ecléticas e não convencionais de Monk, que antes eram vistas como falta de habilidade técnica, estavam agora sendo vistas como uma nova maneira de criar sons musicais e de organizar ideias musicais. Jason Barry e outros notaram como os músicos negros encontraram as batidas nos sons do cotidiano, até mesmo usando motores de caminhão como inspiração rítmica. Como lembra o vocalista Aaron Neville,
Eu e o Allen Toussaint andávamos por aí com um gravador e um dia paramos ao lado de um grande caminhão semi-reboque. O motor estava fazendo um barulho com uma boa batida e Toussaint gravou essa batida. Shockley apoia Neville e Toussaint nisso quando afirma que a música nada mais é do que o barulho organizado. Você pode pegar qualquer coisa, sons da rua, gente conversando, o que você quiser e transformá-lo em música organizando-a. Essa ainda é a nossa filosofia. Mostrar às pessoas que essa coisa que se chama de música é muito mais ampla do que se pensa. Shockley afirma que, como os seus instintos musicais não são restringidos por regras e procedimentos formais, os produtores de rap operam mais livremente com a tecnologia disponível. Com certeza, parte do que Shockley sugere sobre inocência com relação aos procedimentos formais é verdade. Geralmente, poucos parâmetros estabelecidos permitem maior potencial na amplitude do movimento. Mas a posição de Shockley entre conhecimento e inocência é um pouco enganosa. Ela está, na verdade, se referindo às diferenças entre as características musicais formais do Ocidente e a dos negros, à medida que são resolvidas muitas vezes de maneira contenciosa na esfera criativa e no mercado. A inocência de Shockley é a sua falta de especialização formal em música do Ocidente. Para Shockley, especialização é um treinamento ocidental formal e músicos treinados usam o conhecimento sobre uma tradição específica para produzir um arranjo particular de sons que, por sua vez, produzem efeitos específicos. Ele também emprega conhecimento e estratégias musicais não inocentes, sem valor, mas estratégicas comumente encontradas nas tradições musicais negras que, muitas vezes, envolvem diferentes características culturais. Quando ele afirma que, para entender ou lidar com rap, você deve ser inocente, ele sugere que o compromisso com os elementos musicais ocidentais formais deve ser abandonado ou, pelo menos, questionado e revisado, especialmente à medida que estão articulando as regras de produção e reprodução sonora. Portanto, hoje, eu reconheço que quando eu brincava com meu avô no teclado, quando eu aprendi a recortar pedaços de música para fazer sample no meu computador, quando eu ouvia rap, quando eu brincava de sons com a minha boca, eu estava tendo uma educação musical. Antes, eu entendia que só poderia ser realizado através de um professor-aluno e que a música era um campo quase que matemático. Isso é uma educação operativa, aprender a partir do fazer. O contato com as referências utilizadas durante esse trabalho me fizeram nomear e conceitualizar vivências desse aprendizado. As e os autores citados fazem sentido dentro dessa pesquisa não só para validar o trabalho, mas também para conversar com ele, me ajudar a explicar as minhas descobertas. Quanto mais eu aprendo, eu vejo que eu tenho muito a aprender. Isso faz a vontade de continuar pesquisando através da prática crescer cada vez mais. Pushline. Do universo que eu nem quero saber que horas são. Se eu me encontrar, peço perdão. Vida nunca perde a graça. Aguarda a próxima estação. Se eu me encontrar na contramão, eu modifico a direção. Meu bem, deixa quieto, cachorro. Após a residência no Povo, eu tive a oportunidade de viajar para São Paulo e eu fiquei na casa do Pedro. Com ele, eu combinei de levar o equipamento para fazermos improvisos, ver amigos e talvez produzir algum conteúdo para essa pesquisa. O Pedro ainda trabalha com música e tem se dedicado bastante à pintura nesse momento. Então, além de matar a saudade, seria um momento bacana para trocar ideias sobre como andavam nossos trabalhos. E também sobre o processo de criação. Nessa viagem, eu estava bem mergulhado nessa pesquisa, então foi interessante visitar com calma lugares importantes do começo do rap no Brasil, como a estação do metrô São Bento, por exemplo, ou o Museu das Favelas, que guarda tanto dessa história de ontem e de hoje. Nós nos entrevistamos, filmamos, pintamos na rua, improvisamos, inclusive com o nosso amigo Felipe Guimarães, o Phil, que conhecemos do grafite e hoje também tem um projeto musical chamado de Terrible Dreams. No último dia, o Pedro queria me apresentar um amigo dele e eu já era fã dos trabalhos dele. Era o Wagner Olino, artista visual e cenógrafo.
e um cara ímpar. A pedido do Pedro, eu mostrei meu trabalho ao Wagner e logo rolou uma identificação muito grande, tão grande que ele me convidou para tocar na abertura da exposição dele. Eu fiquei muito feliz. Eu expliquei que eu estava voltando para Porto Alegre, que se a grana desse eu iria. A verdade é que eu estava voltando para terminar esse mestrado, o que já ia tomar um tempo, sem falar mais uma vez da questão financeira. Bem, o que aconteceu foi que quando eu voltei e me organizei para finalizar essa pesquisa, 3 dias depois aconteceu uma das maiores tragédias ambientais do Rio Grande do Sul, onde 70% dos municípios e 7,5% da população do estado foram atingidos por chuvas e alagamentos, deixando centenas de milhares de pessoas desalojadas. Uma delas, que foi atingida, foi o Chico, meu orientador. A minha casa não foi pega pela água, mas quem não estava alagado não tinha luz nem água. A cidade virou um verdadeiro caos e quem podia estava saindo de Porto Alegre de alguma forma. Por coincidência, o meu amigo Kelvin estava indo morar em São Paulo e iria de carro para levar as últimas coisas da mudança. E ele queria um parceiro. Muitas coisas passaram pela minha cabeça e todo mundo estava literalmente fugindo da cidade. Eu liguei para o Pedro, se ele podia me receber de novo, e para o Wagner para saber se o convite ainda estava de pé. Sair da cidade naquele momento, sem saber o que eu ia encontrar na volta, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Tava todo mundo bem e, de alguma forma, alojado. Mas é como abandonar uma casa em chamas, sabendo que alguém pode se queimar ainda. Peguei o equipamento, colocamos no carro e foram 3 dias de viagem. Ficamos na casa de amigos pelo caminho. Voltar para São Paulo agora tinha um gosto agridoce, sabendo que tinha gente legal que ia ver meu trabalho, mas pensando sempre em tudo que eu deixei para trás. A apresentação na abertura da exposição do Wagner foi na Laje, um espaço comandado pelo DW e que me recebeu de braços abertos. Eu não apresentei todo o esquema da performance original, mas módulos que eu reorganizei para a ocasião. Isso também me fez perceber o quanto esse trabalho é modulável. Foi muito bem recebida por um público totalmente diferente de outra cidade e de outros lugares, gente da música e das artes visuais. Novamente troquei ideias com gente bacana e as suas visões que só agregaram coisas a essa pesquisa. Inclusive gente chamando o que eu fazia de noise. Me lembro novamente do livro da Rose que comenta nas páginas 104 e 105 que o arranjo e a seleção de sons que os músicos de rap inventaram por meio de samplers, toca-discos, gravadores, sistemas de som, são, ao mesmo tempo, desconstrutivos, na medida em que, na verdade, desmontam composições musicais gravadas e recuperadores, porque recontextualizam esses elementos, criando novos significados para os sons que foram relegados para as latas do lixo comercial. O rap revisa as precedências culturais dos negros por meio de novos e sofisticados meios tecnológicos, barulho de um lado e contra-memória comunitária do outro. O rap invoca e destrói de uma vez só. Eu quis trazer esse último relato porque eu acho importante para a pesquisa e para mim deixar registrado onde tudo isso levou aquele moleque magrinho da zona norte de Porto Alegre. Essa parte traduz bem o modo como o rap levou meu trabalho até esse lugar, como ele ampliou minha visão poética e como ele é um campo fértil para qualquer pessoa que entre em contato com ele. Ninguém fica imune ao rap. Pois como escreve Rose na página 152, o rap expandiu o campo auditivo popular, reunindo elementos sonoros de uma ampla gama de fontes e estilos e apoiando-se fortemente na rica música afrodiaspórica. As intervenções tecnológicas dos músicos de rap não são fins em si mesmos. Elas são meios para fins culturais, novos contextos nos quais os elementos são moldados e apresentados. Eu nunca soube onde esse trabalho ia me levar e ele me levou longe através do meu passado. Ele me reconstruiu e me reorganizou com os meus samples de experiência. Por isso, como diz o Kamal em Poesia de Concreto de 2005, essa aqui é... Dedicada a cada poeta da cidade, dedicada a cada
Atleta da cidade dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade dedicada. Poeta da cidade dedicada, atleta da cidade dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Entre as paredes de concreto da cidade se esconde um mundo de quem faz qualquer negócio só pra não ser taxado de vagabundo. Sonhos de adultos se dissipam por segundo a cada insulto do patrão. Como não faz de conta que eu sou feliz assim? Salário no fim do mês é o que conta, paga as contas, nem faz bem pra mim. Não é o caso em que eu me encaixo. Sonho alto demais pra viver por baixo igual capacho. E acho que existem outros por aí que olham pras paredes só pensando em demolir pra ser livre. Mas na real nem sabe como, perdeu toda a noção. Acostumado a viver com dono, não condeno, mas não concordo e não me adapto. Fora das paredes vai de inspiração eu capto. Me sinto apto pra cantar a liberdade que se esconde entre as paredes de concreto da cidade dedicada. Poeta da cidade dedicada, atleta da cidade dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade dedicada. Poeta da cidade dedicada, atleta da cidade dedicada a cada ser humano da cidade que cultiva a liberdade no concreto da cidade. Algum teto de concreto da cidade abriga o restante da liberdade semelhante a que escorreu pela sarjeta da calçada, se escondeu entre as paredes ou partiu pra outra, morreu de fome, frio, sede, pois sem abrigo não há pra onde voltar, pra poder descansar e pensar na estratégia pra continuar lutando pra manter a liberdade que se tem. As adversidades não se sabe de onde elas vêm.